Bandeirantes acontece. Olá, galera, eu sou o João Silva e tem... Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica. Ambulatório com mais de 50 especialidades. Exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ouve Bandeirantes acontece. Termina aqui, Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! Agora são 16h03. Estamos entrando no seu rádio para a apresentação do programa Esporte em Debate Especial. Estamos aqui na LG Mota Imóveis e aqui vamos permanecer até às 7 da noite. Vamos debater muito a respeito da dupla campineira, Guarani Ponte, Ponte Guarani, mas também sobre Brasileirão e sobre seleção brasileira. Hoje nós contamos aqui com vários convidados e logo de começo vou trazer aqui um convidado que estará no jogo da família. Vai disputar, vai jogar lá, já jogou o jogo lá do Luiz Fabiano, estivemos lá, transmitimos pela Rádio Bandeirantes e ele inclusive foi o melhor em campo naquela oportunidade. E também estará em campo no próximo dia 2 de dezembro, jogo da família. Patrocínio da LG Mota Imóveis, vai ser no campo do Guarani. Tô falando do Elano. Elano, um abraço para você, que prazer ter com a gente. Tá tudo bem? Opa, só ligar aqui o microfone para sair direitinho a voz bonita aqui do Elano. Agora sim. Tudo bem, boa tarde. Queria saber quem que foi o primeiro que votou nesse jogo aí, que é o melhor em campo. Eu discordo. Você discorda? Eu discordo. Pô, até eu discordo, viu? Só que o CH não estava na jornada, então ele não foi consultado. Por isso que eu discordo. Na jornada estava eu, Tigrão e Vladimir Catarino, você ganhou por unanimidade. Unanimidade, desde 95, né, Batista? Início lá no Brinco de Ouro da Princesa. Né? Ô, Elano, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Por aquilo que você estava jogando, aliás, o passe, a assistência que você deu pro gol de voleio do Luiz Fabiano foi qualquer coisa de cinema. Porra, cara, você tem que entrar em campo. Você entrar em campo agora, ao invés de ser treinador, você poderia jogar em qualquer time do Brasil, viu? Olha, obrigado, né? É sempre uma alegria poder relembrar e acho que é a primeira oportunidade que nós temos de sentar e realmente conversar um pouco, né? Que eu saí desde a época do Guarani, nós estamos falando de 95, né? E nunca tivemos essa oportunidade porque eu saí logo com 19 anos, né? E hoje morando aqui na região, podendo reencontrar vocês um pouco mais. E esse jogo foi bacana, né? O mais surpreendente é o voleio do Luiz Fabiano agora, né? Sem joelho, dá um voleio daquele, ainda faz o gol. Para você ver, o faro do artilheiro é uma coisa incrível, né? É verdade, o Luiz Fabiano, ele estará em campo nesse dia 2, né? Mas ele, ô Léo, ele vai jogar no time do Amoroso ou vai jogar contra o Amoroso? Quem vai jogar é o Elano e o Amoroso. Ele... Ah, tá. Perfeito. Então, eu sou o intruso nesse trio aí. Você vai jogar no time do Amoroso. Então vai jogar contra o Luiz Fabiano. Não vou jogar contra, né? Na verdade, eu e o Amoroso nós estamos jogando em casa, então eu tenho que jogar no time dele, né? É verdade. Ô, Elano, fala um pouco pra gente, né, sobre o seu acompanhamento. Daqui a pouco a gente vai falar bastante aqui sobre seleção brasileira e também o Brasileirão. Quem vai ser o campeão brasileiro? Campeão brasileiro? Sim. Rapaz do céu. Acho que todo mundo já errou, né? Todo mundo já errou. Todo mundo apostou no Botafogo, né? Olha, Botafogo preparou assim um rojão que era um estrondo. Aí a hora que apertou, saiu só uma fumacinha. Assim, vamos falar um pouco assim dessa questão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eu nunca imaginei que o Botafogo ou qualquer outro equipe pudesse ser campeão com 6, 7 pontos de diferença. Verdade. Né? Eu acho isso muito difícil, mesmo com chegou ali 14, 15 pontos de diferença.
Mas o Campeonato Brasileiro, ele em uma semana, 10 dias, ele muda muito, né? E é difícil cravar quem vai ser o campeão brasileiro. Lógico que o Palmeiras, hoje, por estar à frente ali, de ter a sua vantagem, né? Agora são 2 jogos em casa, tem ali um pé à frente, né? Por todo o histórico, esse ponto agora contra o Fortaleza, eu acho que colocou o Palmeiras num estado assim, tipo, o susto que nós tomamos aqui, porque era para ter, eu acredito, se fica atrás ali, aí teria ali o Flamengo, o Atlético Mineiro ainda mais próximo, o Botafogo novamente. Então eu acho que assim, o Palmeiras está um pouquinho à frente, mas não dá para cravar também, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E só para finalizar, o Elano não poderá ficar conosco, né? Ele tem compromisso. Seleção brasileira, como é que você está vendo o trabalho do Fernando Diniz? Olha, toda a preparação, né, todo o início de trabalho, ele não é fácil, ainda mais de seleção brasileira, que o tempo é curto, né? Mas a gente fica assim na torcida para que as coisas caminhem. A seleção brasileira ela é completamente diferente de clube, né? Os atletas também têm que ter uma postura diferente do que tem no clube e o que tem que ter na seleção brasileira. Não que você tem que jogar diferente, mas a postura e a maneira de se comportar é diferente, né? Porque o enfrentamento é outro. Nós vamos falar um pouco assim, dar um exemplo claro do que eu estou dizendo, Brasil e Colômbia em Barranquilha. Campo alto, fofo, muito calor, que se joga 20, 30 minutos depois disso, a equipe colombiana começa a dominar o jogo. Isso historicamente em todos os jogos da seleção brasileira na Colômbia em Barranquilha contra a Colômbia, né? Então isso são coisas que acho que pela renovação, pelas jovens, por tudo isso que está acontecendo, são coisas que são experiências que consequentemente são importantes para que a seleção possa ter o resultado, né? A eliminatórias é muito dura. E no meio, assim, nessa transição de treinador, de novos jogadores, de uma transição sendo feita, lógico que sempre precisa do resultado, mas eu acredito que o Brasil consiga classificar para a Copa do Mundo. Ô Elano, você teve uma carreira brilhante, não precisamos nem perder tempo com isso aqui, de ficar relembrando tudo que é longa, inclusive, principalmente fora do país, né? Voando. E aí demorou um tempo para que os treinadores brasileiros de seleção reconhecessem no Elano a qualidade que ele tinha para ser, inclusive, uma das alavancas de sucesso da seleção brasileira. Aí vem a Copa de 2010 e o Elano vai é titular. A sua carreira, eu sei que você deve agradecer a Deus todos os dias pelo dom e por tudo aquilo que você conquistou. Mas a pergunta é a seguinte: na Copa da África do Sul, você estava voando. E você era considerado, pela crítica em geral e por nós aqui também, o melhor jogador da seleção brasileira, até o momento em que você se contundiu. E aquilo desarrumou o time, desencaixou o time. A pergunta: não fosse aquela contusão, o que seria diferente, concluindo aquela Copa, de repente com o Brasil campeão, para o Elano, se você não tivesse se contundido? Olha, primeiro, a palavra que você usou no início é o que me fortalece, o que me faz ser, que eu sempre fui como atleta, agradecer o dom a Deus pelo dom que Deus me deu. Primeiro de sair de Iracemápolis, chegar em Campinas, jogar 5 anos no Guarani, e com um dom maravilhoso que Deus me proporcionou, que é jogar futebol. O Guarani, eu sempre digo, Guarani e Santos foram os 2 clubes que me projetaram para o futebol. O Guarani me ensinou e o Santos me projetou. Eu sempre digo assim, que são 2 gratidões eternas que eu tenho, porque eu morei 5 anos debaixo da arquibancada, comendo daquela comida, bebendo daquela água, e treinando e me especializando com profissionais que ali estavam, né? E quando você chega à seleção... E é verdade que você foi dispensado pelo Guarani? Pelo Guarani não, né? 2, 3 pessoas que estavam no Guarani, que fizeram... E tem uma história bem rápida, se der tempo, se eu puder contar. Claro. Que quando tudo aconteceu... O tempo está com você, você que vai determinar. Tá assim, quando tudo isso aconteceu no Guarani, é bom para que eu fale, porque as pessoas... Porque sempre fica para o lado do jogador, né? E eu não era um jogador valioso, eu não era um jogador que todo mundo no Guarani olhava e falava para mim, esse cara vai ser jogador. Então eu sempre tive que trabalhar muito para eu conseguir os meus objetivos. E quando eu tive que sair do Guarani por várias situações, não vou falar novamente, porque
até a pessoa até faleceu, por respeito à família também, né? Tomamos uma atitude, meu pai tomou uma decisão que eu precisei sair, né? E quando eu chego, meu primeiro jogo no Santos, Campeonato Paulista, Santos e Guarani na Vila. O treinador era o Carlos Alberto Silva. O seu Carlos Alberto, que eu tinha uma afinidade muito, muito próxima, quando ele voltou para o Guarani, ele tinha subido ao profissional. Eu estava tão feliz que eu estava treinando profissional e ele me deram um quarto para eu morar, para ir treinar. Imagine a alegria que eu estava. E isso me pesava muito, porque essa gratidão que eu tenho para o Guarani, para o respeito que eu tinha por tudo que o Guarani me fez, eu tive que sair, né? E nunca, as pessoas, muitos não sabem o porquê isso aconteceu, né? Mas isso aconteceu. E eu tive que fazer aquilo, foi uma questão profissional, e eu não seria jogador se eu continuasse. Porque seria um impedimento de carreira mesmo, e eu tive que tomar essa decisão. Mas me pesava por tristeza, por ter uma gratidão e um respeito muito grande por todos. Vocês viviam ali dentro, sabe como a gente gostava do Guarani e as pessoas que trabalhavam. E aí, quando eu chego no Guarani, no primeiro jogo, Santos e Guarani na Vila, eu atravesso a Vila Belmiro, ainda o campo, o banco de reserva ainda era do outro lado do campo. Eu vou ao encontro do seu Carlos Alberto Silva, vou dar um abraço nele, para agradecer tudo. A primeira palavra que ele me faz, ali me fez um jogador. Ele falou assim para mim, ele falou: parabéns, você fez o que precisava. Então, aquela palavra do seu Carlos, ele me tirou um peso como ingratidão, porque me soava assim, né? Isso não me fazia bem. E a partir daquele momento eu disse a ele, falei: professor, muito obrigado. Agora realmente eu vou conseguir seguir a minha carreira em paz. Então, a partir dali, aí começa a minha carreira e tudo que eu aprendi no Guarani e Santos. A gente ali com 21 anos, campeão brasileiro, aí convocado, aí vou para a seleção, toda essa trajetória e o sonho de Copa do Mundo. Que é aquela coisa que a gente sai correndo, pula na almofada, pula na rua, né? No Guarani a gente sempre brincava, tinha os ídolos que a gente tinha ali, aí eu peguei a geração Amoroso, Jalminho e Luizão, que as coisas, eu era gandula. Aí chega na seleção, Copa do Mundo, o sonho, né? Toda uma preparação de vida para você estar naquele momento. E aí acontece o que nós estamos propício a todo momento, a cada treino, a cada jogo. E eu tomo uma entrada, né? Tudo poderia... Minha carreira ela foi maravilhosa. Agradeço a Deus por tudo, mas ela poderia ter sido muito maior se não tivesse acontecido aquela lesão. Mesmo se a gente não tivesse ganho a Copa. Porque eu estava tendo... O mercado, para mim, ele se abriu de uma maneira... O europeu, principalmente, já tinha um contato com o empresário, já tinha alguns acessos assim muito, muito profissionalmente, muito bacana. Como foi a contusão? Na verdade, eu acho que não tenho certeza, foi maldade do adversário, né? Porque eu dei um carrinho não para dividir a bola, para fazer o passe. E na foto, tem os lances, normalmente ele vem e pisa na minha perna. Então eu tive um edema ósseo. Veio por cima. E ele pisa na minha perna e eu tive um edema ósseo no tornozelo, né? Que depois da Copa do Mundo eu fiquei há mais de um mês ainda sem poder fazer trabalho de corrida, só fazia bicicleta e trabalho na piscina. Porque eu tive um edema ósseo sério no pé. E mesmo assim eu tentei voltar na Copa em 10 dias. E eu pedi para fazer infiltração, tomava injeção, tomava remédio. Eu passei muito mal na véspera do jogo de Portugal. Eu passei a madrugada inteira muito mal, porque não tinha certeza, de tanto remédio que eu tomei, de tantas coisas que eu estava tomando. Eu acabei ficando ruim de estômago, aquelas noites, aquelas madrugadas que não dá para acordar ninguém, responsabilidade do clube, tem jogo no outro dia, Copa do Mundo, eu não vou acordar ninguém, não vou acordar o médico. E aí, 7 da manhã, eu acabo indo para a cozinha e quem me socorre é o Jaime, que é o cozinheiro. Então, assim, tem toda as lutas que nós temos de profissão, que vale muito a pena, mas, consequentemente, se não tem a lesão, se consegue chegar à Copa do Mundo, chegar a uma final, seria ainda maior, né? Porque a seleção, todos os clubes são maravilhosos, mas a seleção te coloca num outro padrão, ainda mais em Copa do Mundo. Num nível mundial, né? Por exemplo, você joga a Copa do Mundo, você vai na Inglaterra, você vai na Espanha, você vai nos Estados Unidos, você vai em qualquer situação de país, as pessoas lembram diretamente da situação da Copa do Mundo. O Elano, muito obrigado pela sua presença. O Elano tem um compromisso, né? Você vê que o papo aqui roda... E, infelizmente, não tivemos aqui a oportunidade nem dos demais integrantes da equipe fazer as perguntas. Mas foi combinado assim, né? Você tem um compromisso
Muito obrigado pela presença, viu, Elano? Não, eu que agradeço. Obrigado aí, prazer. E dia 2 no Brinco estaremos juntos lá no Estaremos Jogo da juntos Família, lá. Junto com o craque Amoroso, né? Esse foi craque. Eu vou comentar o jogo. Esse foi craque. E eu vou narrar. Ele vai narrar, eu vou comentar, o Catarino vai estar lá. É o Catarino? Não é a TV. Só que é o seguinte, você capricha, senão eu dou porrada. Hein? Não, mas agora é mais fácil que antes. E agora não precisa correr para trás, agora só corre para frente. Só para frente, não tem mais aquela abraço. correria. Abraço, muito obrigado. Valeu, tá aí o Elano, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Boa tarde, CH. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço ao Elano, a todo mundo aqui da LG Moto Imóveis. Estamos aqui a serviço do rádio à sua disposição para a gente falar dos times de Campinas. Tem muita coisa para debater, para a gente falar dessa... Como é que foi a temporada, né? Projetar um pouquinho do que vai ser o Campeonato Paulista. Tem copinha pela frente, tem Campeonato Brasileiro que a gente ainda não conhece o campeão, né? Tem muita indefinição. Tem um pega Flamengo e Palmeiras nesse final de semana. O chão vai tremer, como diria aquele. Então tem muita coisa para a gente bater papo e conversar, Batista. Leandro Boles, um dos maiores do Brasil. E aí, Boles, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, um abraço a todos que estiveram conosco. Papo legal nessa abertura do programa com o Elano. Aliás, o Elano está me dizendo aqui, fora do ar, que ele está se especializando ainda mais, estudando, vai tirar agora a licença Pro, né, de treinador. Legal. É um cara que realmente está antenado nessa situação e será um dos craques nesse jogo festivo aí do próximo sábado. Bastão, só para ressaltar, né, ontem nós tivemos representando ao seu lado, você como nosso comandante, lá na CESP, né, o evento Troféu ACESP 2023. Vou virar aqui, Giba, só um minutinho, vou virar aqui, ó, para que quem está no YouTube possa ver este troféu, porque a Rádio Bandeirantes está no hall dos notáveis da CESP. Para quem não sabe, a CESP é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Todo ano tem essa festa. E ontem nós estivemos lá, o Batista recebeu o troféu, juntamente com os demais notáveis. Afinal de contas, a Bandeirantes, depois de 10 vezes, né, tendo conquistado o troféu como melhor equipe do rádio do interior do estado de São Paulo, acabou ontem entrando para o hall dos notáveis. Isso é legal, né, Batista? Afinal de contas, engrandece ainda mais o nosso trabalho e a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, aumenta. Vladimir Catarino, e aí, Vladimir, um abraço para você, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde aí para os amigos integrantes aqui da equipe Bandeirantes, ao Léo, o pessoal aqui da LG Imóveis, LG Moto Imóveis, é um prazer estar aqui com vocês, falando de muito futebol daqui até às 19 horas, Batista. Ele não vai pagar a caixinha, né, porque ao lado do Batista é o único que veio com a camisa da Rádio Bandeirantes. Aliás, eu fico com essa camisa quase que dioturnamente pelo orgulho que eu tenho de vesti-la, viu, Batista? Olha só, agora foi demais, hein? Estamos aqui na Avenida Barão de Itapura, 1772, bairro Guanabara. E é o seguinte, já vamos conversar com o Léo Gaspar, hein? O Tigrão já falou, mas dá um boa tarde aí pro pessoal. Ô Tigrão, você entrou sorrateiramente, nem boa tarde deu. Eu dou agora. Então dá. Você quer que eu dê agora? Sim. Então vou dar agora. Boa tarde. Boa tarde. Jogadores que estão confirmados para o jogo do dia 2. Amoroso, Elano, que acabou de falar conosco, Djalminha, Luizão, Aloísio, Chulapa, Alex Dias, Roger, Lugano, Cicinho, Júnior, Fernando Praz, Pitarelli, João Paulo, Fumagalli, o Fumagol, Galeano, ex-Palmeiras, Júlio César, ex-Guarani, Seleção Brasileira, o Julião, Ronaldão, ex-Seleção Brasileira, campeão do mundo pelo São Paulo, André Cruz, ex-Seleção Brasileira, Paulo Sérgio, ex-Corinthians, Thiago Gentil, ex-Guarani, Valdeir, ex-Guarani, Catatal, ex-Guarani, Gustavo, zagueiro, né, o Escavolim, ex-Guarani, Palmeiras, Atlético Paranaense, Everton, ex-Corinthians, Juninho Paulista, ex-São Paulo. Convidar o Léo Gaspar, ô Léo, só para bater um papo aqui conosco. O Léo, que é o CEO da LG Moto Imóveis, a organizadora e patrocinadora do Jogo da Família. É mais uma edição que está sendo preparada
para o dia 2. E o ingresso são 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão distribuídos para entidades assistenciais de Campinas. Ô, Léo, um abraço para você. Primeiro, muito obrigado aqui pela estrutura que você montou aqui para a gente, né? Estamos aqui muito bem recepcionados, viu? Muito obrigado. Batista, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer receber você, equipe maravilhosa aqui da Rádio Bandeirantes. E um prazer, né? Estamos há poucos dias aí do grande jogo da família Amoroso e Amigos, a segunda edição. Primeira edição, ano passado, foi um grande sucesso. Arrecadamos 4,5 toneladas de alimentos e foi revertido para o Banco de Alimentos da Prefeitura. A gente pôde contribuir com mais de 600 famílias no final do ano passado. Esse ano nós já arrecadamos 6 toneladas de alimentos só com as empresas parceiras, Batista. Então, 2 toneladas já da LG Moto Imóveis, mais 1 tonelada da Eletromídia, 1 tonelada da Furlan Participações, mais um empresário amigo do Amoroso e mais o IGA também, seu amigo. Sim, né? Norimite IGA. Norimite também está doando 1 tonelada. Então, nós já arrecadamos 6 toneladas de alimentos só com as empresas parceiras. Lembra do desafio? Então, nós vamos chegar na meta que o Tigrão falou das 10 toneladas. 10 toneladas. Rumo a 10 toneladas. Falta 4, Tigrão. Ah, vai passar fácil. O Tigrão fez esse desafio no jogo lá de Souza, do Luiz Fabiano. Aquele jogo foi para arrecadação de brinquedos. Exato. Muito importante, porque antecedeu o Dia das Crianças, né? Isso aí. Você é uma pessoa iluminada, né? Amém. Pôde, com essa atitude, arrancar o sorriso, né, de crianças carentes que não teria possibilidade de receber nenhum brinquedo. E agora também a arrecadação de alimentos para as famílias carentes também. Então o desafio foi feito pelo Tigrão naquele dia e olha, parece que os astros se alinham, né? Quando você faz um desafio, manda uma mensagem para o universo. Quer dizer, estamos caminhando para isso. Não tem o Hernanes, o profeta? Agora tem o Tigrão, profeta. Profetizou e estamos caminhando aí rumo às 10 toneladas. Então, realmente, é um privilégio, né, Batista? É o que você falou. A gente pôde contribuir lá com 380 crianças em estado de vulnerabilidade, lá no jogo do Luiz Fabiano e Souzas. E eu tive com a Vanessa lá, inclusive, em um dos institutos. São 12 institutos que a Prefeitura Municipal de Campinas aqui assiste. Então, é muito legal, né? A gente pôde fazer aí essas 380 crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade com o Dia das Crianças melhor. E agora, no final do ano, a gente poder reverter para o Banco de Alimentos da Prefeitura aí para poder contribuir próximo de 1.000 famílias no final do ano, fazer um Natal melhor dessas famílias. Então, não tem preço. Isso é um privilégio, né? E além, obviamente, de ter um desfile de craques. Né? Nós vamos ter lendários que marcaram história em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Como nós falamos do Elano há pouco, o próprio Amoroso, Djalminha, Luizão. Mas vai ser uma constelação de estrelas, né, Batista? Isso que é legal, né? Ô, Léo, fala pra gente, eu falei da estrutura que você montou, mas descreva pra gente qual é esse local, o que significa esse local aqui onde nós estamos. Olha, Batista, a LG Moto Imóveis hoje ela está sediada no Cambuí, na rua Dr. Sampaio Peixoto 136, e nós temos essa loja de lançamentos aqui na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guanabara, que é uma loja inédita no estado de São Paulo, que abriga diversas maquetes, nós temos sala de cinema. Aqui nesse mesmo local, Batista, nós atendemos clientes que vêm, inclusive até de outras cidades, e nós atendemos até de outros países. Eu atendi um cliente aqui, um advogado tributarista que mora em Miami, atendi quando ele estava aqui no Brasil, aqui na nossa loja, ele comprou um apartamento no Cambuí, visitando aqui, porque aqui nós temos 60 empreendimentos no mesmo lugar. Então, a gente senta com o cliente, a gente filtra qual é a real necessidade desse cliente, o que ele está buscando, se é para moradia, se é para investimento. Aqui nós temos imóveis de 1 a 4 dormitórios, de 300 mil a 7 milhões. Então, tem para todos os momentos, para todos os perfis. Então, quando o cliente senta aqui com um dos 150 consultores da LG Moto Imóveis, a gente identifica qual é o perfil e aí nós temos hoje, Batista, 35 plantões de vendas. Nunca houve na história da cidade de Campinas uma imobiliária que tenha 35 plantões concomitantemente. E é quando o cliente ele começa a visitar o segundo, terceiro ou quarto plantão, ele fica meio confuso.
E é onde nós trazemos o cliente aqui na loja, os nossos consultores, e aí eles identificam o que o cliente está buscando. Então, as vendas da LG Moto Imóveis, que a LG Moto Imóveis, ela é campeã em vendas de diversas incorporadoras. Nós somos decacampeões da Patriani, tetracampeões da Tegra, campeões da Panambi, da Lindenberg. A maioria das incorporadoras tem as operações aqui na cidade de Campinas. Então, quando eles trazem o cliente aqui, identificam qual o produto, facilita na venda. Então, a maioria das nossas vendas ou nascem ou finalizam aqui da loja de lançamento. Marcelo, sabe que eu cheguei aqui e perguntei para o Léo fora do ar. O Léo, é maquete ainda o nome? E o Giba está mostrando aqui, quem está no YouTube. Fale um pouquinho para a gente dessas maquetes aí, Léo. Olha, nós temos maquetes aqui monumentais, né, Batista? Bem lembrado mesmo. A gente tem aqui o Epic Cambuí, por exemplo, que a LG Moto Imóveis foi campeã em vendas. Nós vendemos 1/3 do prédio inteiro. São apartamentos de 4 dormitórios, 2 apartamentos por andar, apartamentos na ordem de 2,5 milhões. Nós temos o Alenza Cambuí, que é aqui na ponta esquerda, no centro, meia esquerda, aqui bem na frente, na cara do gol. Nós temos apartamento de 157 metros, 4 dormitórios, que é da Tegra. Nossa empresa também foi a campeã em vendas. Aqui o centroavante, aqui, esse goleador aqui, que é o Yard Cambuí da Tegra, apartamento de 126 metros, 3 suítes, 1,5 milhão. A LG Moto Imóveis também foi a campeã em vendas. E lá na ponta direita nós temos o Platina, que é da Patriani, que a LG Moto Imóveis também foi a campeã em vendas. Então, só de maquetes, Batista, só para você ter uma ordem desses valores, só de maquetes são mais de 2 milhões de investimento. Essa daqui atrás tem o que, mais ou menos, o tamanho dela? Essa daqui, ela está numa escala de 25 vontade de morar dentro dessa maquete aí. Consegue tangibilizar, tem até uma casa de campo dentro desse empreendimento aqui. Então, qual o material, Léo, que ela é feito? O material. Então, o Eduardo Maquete, que é a maior fábrica de maquetes de Campinas, ele que faz a maquete. E esse projeto aqui, ele tem 2 varandas. Ele tem uma varanda para o sol nascente e uma varanda para o sol poente. Tem uma varanda para o café da manhã e uma varanda para o pôr do sol, ou o chá da tarde, né? A maquete está mexendo. Exatamente. Subindo, olha lá. Segura lá, Tigrão. Está se movimentando lá, Tigrão. Não, eu vou falar para você um negócio. Eu achei que era mágica o negócio. Se a fase continuar... É o Tigrão ali na sacada, Batista? Se a fase continuar como está, eu vou alugar um apartamento dentro dessa maquete aí para mim. É verdade. E quando que vem para cá o Reserva Prado, a maquete do Reserva Prado? Então, o Reserva Prado já está com 80% de vendas. Né? Tem um amigo nosso aí que comprou lá, inclusive para moradia. E lá ele já está com 80% de vendas. Então, quando finaliza as vendas, a maquete vem para cá. Porque lá a nossa empresa é campeã em vendas também. Essa empresa agora é decacampeã da Patriani. Então é isso, Batista. É um pouquinho aí da nossa empresa. A gente, nessa loja aqui, a gente faz treinamentos semanais com os nossos corretores. Hoje pela manhã nós treinamos os nossos corretores. A gente está sempre qualificando, reciclando, preparando, motivando os nossos corretores para melhor atender os nossos clientes, porque nós temos um slogan. E não é só slogan, né? Está na essência da empresa que o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. O país, desculpa, Batista, o país ainda vive um momento de ajuste. É verdade. Com troca de governo. Sim. E sai um governo de direita, entra um governo tipicamente de esquerda. E o país já teve, domingo, a Avenida Paulista lotada de novo, de muita gente insatisfeita. E muita gente que está satisfeita, dizendo que agora vai. Uma avaliação sua, pelo menos no segmento onde você é especialista, como é que está o mercado? Boa pergunta, Tigrão. No começo do ano, que foi a transição de governo, havia uma grande instabilidade econômica e financeira também, e taxa de juros muito altas. Mas o imóvel é sempre um porto seguro. É uma moeda forte. Então, o cliente ele sempre gosta de destinar parte do seu patrimônio no imóvel, parte dos seus investimentos no imóvel. Só que aí entra uma consultoria especializada, porque eu sempre falo para os nossos clientes que ele tem que tomar algumas devidas precauções. Por exemplo, vai comprar um imóvel na planta, tem que conhecer o histórico da incorporadora, se é uma incorporadora idônea, se é uma incorporadora que tem lastro, se é uma incorporadora sólida, que entrega suas obras rigorosamente dentro do prazo. Né? E tudo isso a LG Moto Imóveis presta essa consultoria. Então a gente está fechando um ano com chave de ouro, viu, Tigrão? Mesmo um ano turbulento de transição de governo, que no início transição, agora no final também, como você falou, tem as variáveis, mas nós estamos fechando com mais de 20% acima do ano passado, que nós já tínhamos um crescimento de 35% em relação ao ano retrasado, que nós já tivemos um crescimento de mais de 100% do outro ano também. Então, graças a Deus, a gente vem numa crescente. Para o investidor conservador, não o cara que
pega e sai com uma mochila de Bitcoin nas costas e acha que ficou rico. É isso. Não, para o investidor conservador, mais pé no chão, o que você falaria para os nossos ouvintes a respeito da compra, desde que seja uma incorporadora séria, sólida? Isto. Não vamos falar nem... vou falar um nome aqui, né, de anos atrás, uma tragédia para muita gente, que foi aquele episódio da Encol. Sim. Né? Tem coisa na justiça, muita, até hoje. Mas em sendo uma incorporadora estruturada, séria, cumpridora de prazos, é um bom negócio a compra na planta como investimento, especialmente para o cara mais conservador? É um excelente negócio, Tigrão. Boa sua pergunta, porque nós temos diversos clientes nossos que compram na planta e a gente é especialista, inclusive, em vender imóvel na planta. Por quê? Porque o cliente ele compra na planta e normalmente é uma obra que ele demora 3 anos para entrega. Então ele vai pagando de uma forma facilitada, sem se descapitalizar, durante aqueles 3 anos. Então ele paga cerca de 30% a 40% durante a obra e na entrega ele se preocupa ou com a venda de um imóvel dele atual, ou com tirar de uma aplicação, ou até mesmo com financiamento bancário. Então ele tem tempo hábil para fazer essa transição. Então é um excelente investimento. Então ele tem um potencial tanto de valorização de 30%, pode chegar até 40% aí, ao longo desses 3 ou 4 anos depois do lançamento, além de gerar uma rentabilidade em cima do capital aplicado muito boa. E uma outra alternativa, você falou de um possível financiamento, de uma venda de um outro imóvel, ou de resgatar uma aplicação, mas existe uma outra alternativa que vocês trabalham bem também, que é a questão de um eventual repasse. Exatamente. Para quem não comprou na planta, mas que tem interesse no empreendimento e não existe mais a disponibilidade, e aí há uma rentabilização do capital investido, ou não? Depende do empreendimento, e aí de novo entra a consultoria especializada. A gente sabe exatamente o que dá revenda e o que não dá. Normalmente o que dá revenda? Quando o empreendimento ele vende mais rápido, ele vende ali em até 6 meses do lançamento. E aí quando a obra vai começar não tem mais direto da construtora, aí é onde o cliente quer comprar porque ele vê a obra evoluindo, não tem mais, aí entra a revenda. Agora, se for um empreendimento que tem imóveis ainda com a construtora, é mais difícil. Por quê? Porque a consultora vai ter uma flexibilização maior de negociação, ele vai acabar concorrendo com a consultora, então fica difícil. Então, por isso que a LG Mota Imóveis é especialista em lançamentos, especialista em revendas também, e é multicampeã em vendas aqui na cidade de Campinas. Ô, Léo, muito obrigado. A gente vai se falar ainda até o final do programa. Estaremos aqui até às 7 da noite. Prazer, obrigado, Batista. Casa de vocês, fica à vontade. Boa tarde aí também. O Renato acabou de chegar, né? Renato Cajá já está aqui com a gente, vai bater um papo conosco. E é o seguinte, enquanto o Renato se prepara, vou ler aqui as manchetes do programa de hoje, que estaremos debatendo no programa de hoje. Ponte Preta iguala a melhor sequência defensiva na temporada e encerra a participação na Série B sem levar gol nas 3 últimas rodadas. De saída para o Água Santa, Arturo faz publicação de despedida nas redes sociais, agradecendo a Ponte Preta. Kaique França, Fábio Sanches, Elvis e Pablo Diego também não possuem permanência garantida. Morreu na noite de ontem, aos 77 anos, Vanderlei Paiva, ídolo da Ponte Preta. Ex-volante, lutava contra um câncer de próstata. Pela Macaca, Vanderlei Paiva foi vice-campeão paulista em 1977 e 1979. Cauê Berbel, preparador físico, deixa a comissão técnica da Ponte Preta e acerta com Maringá para 2024. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis admite propostas, mas não descarta permanência. Pautas do Guarani. Após saída de Lucas Drubsky para o Ceará, diretoria Alviverde contrata Juliano Camargo para o novo superintendente de futebol. Juliano ocupava o cargo de executivo do próprio Ceará, que agora será ocupado por Drubsky, mas deixou o clube na reformulação de setembro. Juliano estará em Campinas nos próximos dias. Diretoria muda a estratégia
e deve optar por grande reformulação, principalmente no sistema defensivo. Douglas Borges demonstra insatisfação com a reserva e pode estar de saída do Brinco de Ouro. Remo demonstrou interesse pelo goleiro. Conselho de administração decide não exercer opção de compra e devolve Ivan Alvarinho ao Boca Juniors. Zagueiro disputou 27 partidas com a camisa alviverde e deu uma assistência entre 2022 e 2023. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria propõe rescisão amigável com atacante fora dos planos. Para saber quem é o atacante, você tem que entrar lá no site carlosbatista.com.br. Renato Cajá, que prazer estar conosco, que prazer você estar aqui conosco. Programa especial 90 anos da Rádio Bandeirantes, fundada em 1933. Você chegou em que ano, Renato? Em Campinas. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado mais uma vez. Batista está sempre aí na minha cola, né? Vem aqui, a gente está aqui sempre. Eu dou um trabalho pro Renato que não é brincadeira, hein? Não, mas feliz demais. O bom é que o cachê é muito bom, na verdade. Muito bom. Um aperto de mão e um abraço. Esse é o nosso cachê. Feliz de estar aqui do lado de vocês. A gente esteve sempre juntos, vocês narrando os jogos nossos, agora perto de vocês aqui, muito bom, experiência tremenda para mim. Parabéns aí pelos 90 anos da Bandeirantes. Cara, feliz, estamos aqui para conversar, falar um pouco sobre futebol. Esse tempo aí de complicação da Ponte, ainda bem que escapamos. Mas o time aí, espero que comece a mudar, né? A gente está aqui para conversar sobre isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que ano você chegou em Campinas? Em 2008, primeiro ano. Primeiro ano, 2008. Isso mesmo. Veio da Ferroviária. Ferroviária. Estava Juventude, na Juventude, estava emprestado da Ferroviária por Juventude, aí voltei para Ponte. E quem que te trouxe para Campinas? Foi o Sérgio Guedes, né? O técnico Sérgio Guedes me ligou, né? Toda a diretoria da Ponte na época, era o Kiko, que era o diretor, ainda está lá, né? Ele me ligou e fez toda a negociação e deu tudo certo. Vamos lá, rodada de perguntas para o Renato Cajá. CH, começa com você. Qual é a pergunta, nosso convidado especial, aqui na LG Moto Imóveis? Bom, Cajá, é sempre muito bom falar contigo. Eu não posso fugir da pergunta sobre a campanha da Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tenho certeza que você acompanhou a distância, é verdade. E a pergunta não só por que a Ponte fez uma campanha tão sofrível. A distância te parece o quê? Qual foi o real problema a Ponte sofrer até praticamente a última rodada aí? Um ano realmente muito complicado e sofrido para a torcida. Verdade. A gente, de longe, né, a gente não tem diagnóstico certo, mas o que eu vejo assim de longe um dos primordiais é a falta de recurso, né? Você não consegue contratar jogadores de alto nível com a Série B se você não tem recurso. Você não tem credibilidade no mercado para trazer um cara que acha que vai ficar 2, 3 meses sem receber, os caras não vêm. Falei até em outra emissora esses dias, antes que eu estava na Inter de Limeira, no Paulistão, o artilheiro da Ponte era o artilheiro da Inter de Limeira, era o Ronaldo, do Paulistão, né? E o Ronaldo recebeu uma proposta da Ponte e não quis ir nada. Como é que eu vou se eu não vou receber? Então, assim, você tem um cara do nível do Ronaldo que chegou até os finais, até a última rodada brigando por acesso, você não vai ter. Então, primeiro é isso. Depois é competência, se não tem recurso, é competência de depois ir buscar os melhores que estão ali na linha do mercado, que você não consegue contratar com alto preço, você consegue com o know-how da Ponte, com a camisa da Ponte, uma conversa com o empresário, então você consegue contratar um jogador mais qualidade. Mas veja, a Ponte conseguiu ainda, eu achei que ia cair, a realidade é essa, achei que a Ponte ia cair, ia ser mais sofrível ainda, como foi muito, muito ruim, mas achei que a Ponte ia cair de verdade, muita pressão, a torcida indo invadindo muitas vezes o CT, e você vê os últimos jogos aí, estava todo mundo, vinha a bola no pé, não conseguia às vezes, nem era só na raça, empatando na força, e infelizmente a Ponte sofreu muito, né? Mas um desses motivos são os primordiais, né? Você não consegue montar um grupo para acesso. E esse foi uma das causas que o Hélio pediu para embarcar, porque sabia que ia sofrer e acabou indo para um time da Série C, né?
e acabou subindo agora e vai para a Série B que está no Paysandu. Mas são situações assim que ele vai começando a perder, né? Vai perdendo a credibilidade para contratar, não tem recurso. Contrata jogadores novos, às vezes faz, não sei também, eu estou de longe, né? Situações, que esquemas, né? Mas negociações com empresários que às vezes quer colocar um jogador no mercado que não tem condições de vestir a camisa da Ponte e está na Ponte Preta porque tem uma conversa com o empresário e o clube acaba colocando, porque o empresário coloca o dinheiro e as coisas vão acontecendo. Futebol é assim, não tem como fugir. Então, mais um motivo, o terceiro motivo. Então, são situações que a Ponte vai sofrendo, causa na justiça, bloqueio de contas, situações que fora de campo, que com certeza vai influenciando dentro de campo, os atletas vão recebendo essa carga, a torcida vai trazendo pressão. E se você não tiver um grupo bem alinhado, bem firme, você perde a estribeira e vai caindo. Vladimir Catarino, a sua pergunta. Renato Cajá é o nosso convidado especial aqui na LG Moto Imóveis. Renato, é um prazer falar com você mais uma vez, né? Seja bem-vindo. E esses problemas que você elencou não são exclusivos da Ponte Preta, né? Muitos times, principalmente do interior paulista, passam por esse tipo de dificuldade. E você acha que é um problema que pode ser resolvido, tende a ser resolvido a curto prazo, ou a tendência é, em algumas situações, até piorar? E no caso da Ponte, você vislumbra uma solução para esses problemas a curto prazo, mesmo estando de fora? Você consegue enxergar de alguma possibilidade de mudança nesse cenário? Eu acredito assim, que o próximo ano pode ser melhor. A Ponte, se não me engano, fez um acordo na justiça para começar a pagar as contas dela, né? E, se não me engano, a Ponte vai depositar um valor e os credores vão começar a receber. Já vai tirar um pouco em cima dessa financeira, vai começar, né? Vamos dizer assim, não vai se perder muito questão de bloqueio de cotas, de recurso. Acredito que a Ponte precisa trazer um cara para organizar melhor a Ponte, assim, questão de contratações. Se a Ponte trouxer uma pessoa para se organizar, um técnico com a mentalidade vencedora, jogadores, começarem a contratar jogadores, muda, porque a Ponte é muito forte assim, né, no interior. Então, muita gente ainda quer jogar na Ponte, porque a Ponte é uma vitrine. Espero que as pessoas se organizem, né, se preparem, para que o ano que vem não seja um ano muito sofrível como foi esse ano. Tem um Paulistão que é muito forte também, já caiu ano passado, né? Então, situações que a Ponte precisa entrar no trilho de verdade, né? Se profissionalizar de verdade, ter uma mentalidade vencedora, começar a colocar a Ponte como um clube dos melhores de São Paulo, como ela sempre foi. Então, precisa sair da mentalidade atrasada e colocar uma mentalidade vencedora e rompedora para ser vencedora no futuro. Bolis, a sua pergunta ao Renato Cajá. Aliás, o Cajá fez parte da nossa equipe esse ano, né, Batista? Comentou jogos com a gente na Série B. O Cajá, você falou um aspecto importante na primeira resposta aí da pergunta do CH, sobre a dificuldade que o jogador tem. Ele treina, mas diante dessa pressão, o cara domina a bola, o torcedor pega no pé. Como é que é isso, né, internamente, no grupo? Como é que é esse trato? A gente pensa uma coisa, o jogador pensa uma coisa, aí na hora H ele não consegue executar. Acho que você já passou por isso em algumas situações da carreira. E como é que é naquele momento decisivo, né? O que você acha que deve ter passado na cabeça desses atletas do atual elenco, no sentido de que mentaliza alguma coisa durante o treinamento, mas a hora de fato que o jogo ocorre, o cara pensa uma determinada situação e isso acaba não ocorrendo. Como é que é no futebol, né? Você que passou aí por muito tempo no futebol. Isso é de cada um, né? Tem jogador de 16, 17 anos que tem uma personalidade incrível que não vai sentir. Tem outros jogadores que já vai vestir a camisa e vai sentir, né? Porque às vezes ele já está sendo tão pressionado nos treinos, ali dentro dos jogos, às vezes não foi um jogo, já vem uma sequência de jogos ruins, ele começa a se cobrar e muitas vezes essa cobrança excessiva vai trazendo um peso para ele, né? Qualquer erro, qualquer situação vira algo muito, muito maior do que é. Então, se o cara não tiver um equilíbrio emocional, se o cara não tiver uma consciência de colocar a mente no lugar de, não, eu preciso fazer essa jogada, e devagar, fazendo, controlando, tendo cada ação de jogo mais confiança, não vai sair. Então, às vezes é uma vaia, às vezes é um chute, o cara tomou uma decisão errada, chutou lá do meio de campo, numa situação mais longe do gol, chutou a bola no alto, a torcida vai a ele. Então, são situações que vão acarretando, às vezes o cara vai perdendo a confiança dentro do jogo. Ele precisa sentar,
conversar com ele mesmo, e eu fazia muito isso comigo. Eu sentava, agora preciso dar um passo mais tranquilo, preciso fazer uma jogada mais simples para mim começar a pegar confiança de novo na partida e no próximo lance eu ser mais decisivo. Então, mas no calor é possível? No calor possível, do jogo é possível o cara dar esse tempo e pensar nessa... É possível. Dá para fazer? Dá para fazer sim. Às vezes, o jogo hoje para muito, tem muitas faltas, às vezes alguém está no chão, você começa... Você dá aquela respirada, você começa a pensar, pô, preciso fazer isso, não é aquilo. Teve um lance, eu estava assistindo um jogo contra a Juventude, se não me engano, não sei se foi o Everson que bateu uma falta, não, foi o ponta da Ponte Preta cruzou, sobrou para um lateral direito que estava chegando sozinho. O Everton, sobrou para o Everton. Ele quase, acho que ele estava dentro da área. E eu falei, eu estava no churrasco com uns amigos, eu falei, isso aí... O cara estava só, ele podia ter dominado a bola, dava um passo para frente. Na reta final do jogo, fatalmente então, a Ponte venceria. Isso aí é clareza que eu falei para os caras, isso é clareza que o cara não está com confiança, ele quer fazer o lance de qualquer jeito. Então são situações que dentro do jogo você precisa ter calma e tomar a melhor decisão, cara. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, o Renato Cajá, nosso convidado aqui na loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. Bom, o Renato é sempre uma presença marcante nas nossas programações, nos jogos em que participou como comentarista convidado. Aliás, grande repercussão, né? Grande repercussão. Foi participação muito boa. Dele realmente Tudo foi... bem que ele está esperando o cachê até hoje, mas uma hora chega. Está vindo em lombo de jegue. Do Afeganistão. Chega. Então, para os mais jovens, né, o Renato veio para a Ponte como Cajá. E aí o Kiko lançou essa nele, de onde você é, o que aquele jeitão dele? Não, ele veio como Renato. O Renato, da Ferroviária Renato. Isso que eu acabei não de como dizer. Cajá. Não, ele veio como Renato. E aí o Kiko, então eu atropelei aqui. Ele veio como Renato, camisa 10, jogando uma barbaridade, ele com a 10, o Elias com a 8. Um melhor meio campo do Campeonato Paulista daquele ano, tanto é que a Ponte foi finalista, 2008. E aí eu não sei o que deu na cabeça do Kiko, que foi perguntar qual que era a cidade do Renato. O Renato é da Paraíba. E o nome da cidade é Cajazeiras. Pô, mas não posso pôr apelido em você de Renato Cajazeiras. Você mata o Batista na hora de narrar o gol. E aí, para facilitar a vida de todo mundo, Renato Cajá. E hoje o Brasil e o mundo do futebol, né? O Renato jogou fora do país e tal, o conhecem como Renato Cajá nessa tirada do Kiko, do Cláudio Henrique Albuquerque, que ainda continua trabalhando na Ponte. Só para a gente matar essa curiosidade de quem não sabe por que Renato Cajá, né? A maioria sabe, mas tem muita gente que não sabe, os mais jovens e tal. Então é o seguinte, Renato, você falou de parte técnica, você falou da dificuldade da Ponte, você falou de que o jogador se arrepia quando ele recebe uma consulta, uma sondagem de um clube que está numa situação financeira ruim, mostrou todo o seu conhecimento, é uma grande realidade, a dificuldade para se contratar quando o clube perdeu a credibilidade no mercado é gigantesca, e aí vem aquilo que é possível, né? O cara que às vezes está sem nenhuma outra opção, e ele fala, não, peraí, vou arriscar. E aí é difícil montar time dessa forma, sem nenhum menosprezo aos jogadores que defenderam a Ponte, que montou um time para a Série A2 e perdeu jogadores importantes, não teria ido mais longe na série B do Brasileiro e não teria passado todo esse sufoco. Então não tô falando daqui para frente, não do que passou para trás. Então a Ponte tem que rever tudo isso daí, até pela questão de imagem no mercado, no relacionamento com o mundo da bola. Concordo plenamente com você. Saindo dessa parte administrativa e entrando naquilo que é a sua especialidade para valer, que é dentro do campo. Hoje é uma raridade, não no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, um meia clássico como você, que mata a bola, que levanta a cabeça, que não tem tempo ruim para enfiar uma bola de 30, 40 metros, para meter uma bola parada venenosa, para fazer o gol, para fazer uma assistência, para fazer um arremate de fora da área, e que tem essa visão panorâmica do gramado, de às vezes está todo mundo que nem a abelha no favo de mel, os jogadores são a abelha e o favo é a bola, está todo mundo ali, e um cara que tem a visão panorâmica que você tem, sem querer fazer média, que você não precisa disso, e aí o cara dá uma levantada de cabeça e descola
dos 10 que são jogadores de linha, numa condição boa para receber, e mete a bola com precisão e sai o gol, sai uma jogada importante. E isso, infelizmente, para a beleza do futebol, para quem gosta do futebol bem jogado, hoje é uma raridade, a gente não consegue. Você vê o Elvis aí com muito acima do peso e os treinadores Pintado, o próprio João Brigatti insistindo, porque precisa ter um cara assim que dá um toque de classe, que organiza, que pensa. Não precisa só correr, tem que pensar o jogo. E isso hoje é um bicho em extinção. Por que está acontecendo isso? É o excesso de treinamento físico? É porque hoje o cara tem que dar uma quilometragem de 14 quilômetros por jogo, senão ele não é titular? O que está acontecendo com o futebol, não só no Brasil, na questão de não virar as costas, mas de não dar o valor que deveria ser dado para o talento? Cara, isso aí eu acredito assim, né? Eu vejo que tudo é uma sementeira, é uma construção na base, né? O futebol, claro que o futebol ficou mais acelerado, ele ficou mais rápido, ele ficou mais forte. Eles querem que que os atletas corram mais. Você tem noção, eu estava conversando esses dias com um amigo que é técnico, ele chegou para mim, né? Só que um cara da comissão não era aquele que trouxe. E o cara, esse fulano aqui não está correndo, só que o cara tinha feito 2 gols no jogo. Ele disse, meu amigo, eu não preciso que ele corra tanto. Pegou o scout lá, não está correndo, 2 gols. Se ele continuar sem correr, mas com 2 gols, eu quero ele no meu time. Então os caras, tem muita gente que está chegando novo na bola, que é muito cheio de scout, é muito cheio de... E tem um negócio, a gente usa, quando jogava, você usa um GPS, mas o cara fica só trotando no jogo para depois chegar no final. Eu corri 12, 13, 14 quilômetros, então... E tem jogador que não dá um pique de 25, sei lá, 25, 30 quilômetros de velocidade, mas o cara só está aqui, né? Tocando a bola de lado e corre 15. Não tem uma exigência muito forte. Sem te cortar, né? Mas parece aquela história do Garrincha. A seleção brasileira contratou um psicólogo. E aí o psicólogo colocou o doutor Evandro Carvalhosa, acho que é isso. E aí foi fazer o teste com os jogadores. Chamou o Garrincha e pediu para o Garrincha fazer um desenho. E ele fez um desenho assim, redondo, né? Aí o psicólogo perguntou, o que é esse desenho? Achou que ele tinha feito alguma coisa, né? 2 linhas se encontrando e tal. Aí ele falou assim, isso aí é a cabeça do Quarentinha, visto de cima. O Quarentinha jogava no Botafogo com ele e era completamente careca. E era um fenômeno também, baita de um jogador. Aí né? o doutor Evandro foi lá, né, chamou os diretores e falou, olha, esse rapaz não tem condições de jogar na seleção, ele não bate bem da cabeça, ele é xarope. Você já pensou? 62 o Garrincha, Pelé machucou, o Garrincha ganhou a Copa sozinho praticamente, né? Então já pensou se o dirigente leva em consideração e tira o cara do time? Então tá parecendo essa história. Pô, esse cara não corre, mas peraí, pô, ele marcou 2 gols para nós. 2 no jogo para ele, deixar ele no time. Então são situações assim, a questão da base, né? O que é que a base está construindo? Precisa a coordenação de base, os técnicos de base, começar a trazer de volta esse meio campo, né? Porque hoje os caras querem muito uns dois volantes de frente, um que consiga sair bem com a bola, os dois que consigam, vamos dizer assim, área a área, que o pessoal gosta de falar, né? Chegar, sempre infiltrar, chegar na área. Estão com tanta frescura que eles falam box to box. É box to box, né? Então, que frescura, não? É isso mesmo. Então, estão querendo construir muito esses 2 jogadores de meio aqui, que tem uma consistência de marcação e de chegada, e estão esquecendo desse meio. Você vê, eu vejo o Ganso hoje jogar, eu fico assim, meu Deus do céu. O Ganso é meio preguiçoso. Mas precisava de um cara de uma qualidade dele mais na frente, só que ele não consegue mais jogar. A realidade é essa. Se você tiver um meio que consiga jogar ali perto dos volantes, e que a base construir isso, trazer para o profissional o cara, para que ele consiga desenvolver esse trabalho, vai ser muito bom. Mas querem construir hoje pontas velozes e querem construir esses volantes que consigam ter até goleiro. Os caras só querem goleiro agora que sai com o pé, né? Então, são situações que vai sendo... o futebol vai sendo... criando algumas coisas e vão perdendo outras. Espero que os técnicos comecem a ver melhor, trazer de novo esse meia
para que no final das contas, aquele cara que bate falta, você olha assim, hoje que você vê uma falta, você vai para fora. Você não vê um gol de falta hoje, você não vê um cara que vai... A seleção brasileira não marca gol de falta há 3 anos. Você vê o Rodrigo como um 10, você olha assim, pô, isso é um desperdício, não tem como. Esse é o cara que tem uma qualidade ali, é veloz, mas o cara não tem o cacuete, seu 10 de meter uma bola, ele quer correr com a bola. Exatamente o que eu ia te perguntar dentro do assunto. Tem coisa mais cruel do que a gente olhar a seleção brasileira, que pela primeira vez na história, com tudo que esses caras estão ganhando, com o prestígio que eles têm fora do país, jogando todos em grandes clubes da Europa, pô, o Rodrigo é Real Madrid, pô, e é a estrela lá, veja. E tem alguma coisa mais cruel do que a gente não vê... Quem é o 10 da seleção brasileira hoje? Não na camisa, na função. Me aponta um, tanto nos que estão jogando como nos que estão fora. Teria o Veiga, mas não tem espaço. Mas daí o Diniz coloca ele de ponta. Foi assim que ele fez contra a Colômbia. Contra a Colômbia não, no Maracanã colocou como ponta. Quem seria hoje, Renato, o Cajá da seleção brasileira para organizar... O clássico. Para pensar o jogo e deixa... Como o Dicá falava quando jogava, ainda falava, pô, corre vocês aí, deixa que eu penso. Pensar eu penso, vocês é que correm. Quem que seria esse cara hoje? Não tem. Não tem. Não tem, eu acho que ele vai querer trazer o Paquetá ali, mas o Paquetá tá jogando muito de volante. Mas não tem a característica. Não tem a característica, ele tá trazendo o Neymar para ser esse cara. O Neymar também já, mas ele já tá com essa característica, porque ele já não tem tanta velocidade. Pelos lados, não aguenta mais recompor. E vai trazer o Neymar, vai colocar um atacante mais de área e deixar os 2 pontos para ajudar para correr, né? Vinícius Júnior e o Rodrigo de um lado. Então, mas hoje eu não vejo, realmente, a não ser o Veiga, que está fazendo um grande campeonato, mas não está jogando, não está entrando, é sempre no banco ali. Mas o Palmeiras está fazendo um grande ano. Mas no outro jogador assim no Brasil... Não consigo enxergar. O Arrascaeta é Flamengo, mas é uruguaio, né? Então não consegue. Isso não dá para convocar. Olha, nós vamos para o rápido intervalo. O Renato Cajá vai ficar um pouquinho mais conosco e voltamos já aqui na loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. Esporte em Debate Especial. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante.
crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então aqui na Rádio Bandeirantes com o Em Dia com a Bola, destacando o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem, no fechamento da 35ª rodada, o Cruzeiro fora de casa venceu o Goiás por 1-0. Com esse resultado, o time mineiro saiu da zona do rebaixamento, é o 13º colocado e recolocou o Bahia. Deu uma encostada também no Corinthians, aliás, passou o Corinthians, que é o 14º, o Santos é o 15º agora e o Vasco é o 16º colocado. A 36ª rodada, atenção, a antepenúltima rodada tem início hoje. 9h30 da noite em São Januário tem Vasco e Corinthians. Amanhã na Vila Belmiro às 7 da noite, Santos e Fluminense. 7h30 no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. 8 da noite na Fonte Nova em Salvador, Bahia e São Paulo. No mesmo horário na Arena Pantanal tem Cuiabá e Internacional. 9h30 da noite no Allianz Parque, Palmeiras e América Mineiro. E no mesmo horário no Couto Pereira, Coritiba e Botafogo. Fechando a 36ª rodada, na quinta-feira, 7 da noite na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Goiás. Às 8 da noite no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Paranense. 8h30 em Bragança Paulista, jogam Red Bull Bragantino e Fortaleza. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Estamos aqui na loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. Programa especial, vamos permanecer aqui até às 7 da noite. Já vamos voltar a conversar com o Renato Cajá, nosso convidado especial de hoje. Eu tenho um recado muito importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Potente, sustentável e muito resistente. Com as luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia, viu? É mais luz para estádios, arenas, campos de alto padrão, sem desperdício, sem iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. É o seguinte, hein? Está na hora de você abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate,
sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Gilberto Suf, o nosso Giba. Ô Giba, pergunta o nome aí das nossas... Batstats? É mesmo? Não, elas são muito bonitas para ser Batstats. Não vai dar certo Bolistats. Bolistats não daria. Não, pode falar Tigretes. Não, Tigretes. Falar de sets. RBZetes. Não, Tigretes. Ou seja, são as promotoras. São as promotoras da Rádio Bandeirantes. Então, RBZetes. Pode Olá, perguntar, Giba. Batista. Pergunta aí. Nome. Olá, boa tarde. Renata. Oi, Renata. Oi, boa tarde. É Franciele, meu nome. Franciele. Isso. Ô, Renata, entrevista a Franciele aí. Pergunta alguma coisa pra ela. Que time você torce? Eu sou corintiana. Olha só. Ah, não vale. Então, Não vale, por quê? já cancela a entrevista. Santos. Santos. Ó. Então... Dois times que estão lutando, né? Para não cair. O Santos nunca caiu. Ô, Bola, você Santos tinha que nunca arregaçar caiu. tudo, pô. Não, é a situação Tava de indo momento, bem o né? negócio. Tava indo bem. Não, desculpa, Batista, Só desculpa. uma perguntinha. O 15 de Piracicaba tá... Mas aí o assunto... Eu só tô fazendo uma pergunta. Não tem relevância nenhuma a sua pergunta. Mudei de... Aí sim não tem nada a ver com a situação mudei de clubes. assunto. O 15 de Piracicaba está disputando que campeonato A entrevista está mesmo? com o Batista. O Batista está entrevistando as Batstats. As duas O Paulista está bem, na quinta divisão. As duas... Aí a gente já mudou de assunto de novo. Aí já apelou, perdeu. Pra falar do Paulista, aí já é sacanagem, pô. O 15 está com moral. A gente vai levar o Cajá para lá. Mas disputou título agora há pouco, né? Da Copa Paulista. Não foi pra final, não. Foi semifinal. Semifinal. É uma final. Se tivesse passado, né, Tigrão? Saiu na semifinal. O negócio começou a apitar. Parece que entrou um canário aí. Ô, Giba, Aquele cara aqui que beleza, ligou o rádio. valeu, muito obrigado aí. Não, mas continua a entrevista. Elas são lindas e, lamentavelmente, estão indo de mãos dadas para a segunda divisão. Não vamos. O Santos não vai. Corinthians pode ir. Ô, louco, vai. Sentiu uma provocação aí, hein? Senti firmeza. Hein, ô Franciele, você vai deixar barato isso aí? Eu não brigo por time, não. Tá certo, tudo na paz. Tem a opinião aqui, né, da equipe sobre a nova contratação do Guarani. Juliano Camargo é o novo executivo de futebol. Ele tem conhecimento do mercado. Ele esteve no Sampaio Correia, trouxe o time da Série C para a Série B. Natural de São José dos Campos, 47 anos. Sampaio Correia, 2019-2021. Criciúma 2021 a 2022. Ceará 2023. E está dentro do perfil que o Guarani estava procurando, né? Então, ele, inclusive, tem alguns jogadores que passaram pelas mãos do executivo. Júnior Urso, Ramon Menezes, Neto Moura, e são jogadores que podem aparecer no Guarani para a próxima temporada 2024. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é a sua opinião sobre Juliano Camargo? Gostei do nome. É um cara que ficou 3 anos do Sampaio, ele trouxe o time da Série C para B, e os 2 anos de Série B, o Sampaio ficou entre os 10 melhores, com recursos parcos. Trouxe muita novidade, um cara de mercado de criatividade. Ele, em termos profissionais, e a gente vai fazer toda hora essa comparação, é uma opinião do amigo aqui, ele tem uma possibilidade de fazer um melhor trabalho do que fez o Drubski. Gostei da indicação, e ele saiu do Sampaio, foi para o Criciúma, trouxe o time da Série C para a Série B. Ele é um cara dentro do mercado respeitadíssimo, e dentro do Criciúma também conseguiu, com um recurso muito pequeno, trazer o time entre os 12 melhores do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi para o Ceará, montou um time bom, mas infelizmente, a cobrança foi muito grande e o time não deu encaixe.
Agora, se você pegar do goleiro ao ponto esquerda, tem muito jogador ali interessante. E ele no Ceará contratou técnicos bons. É que não deu encaixe, isso acontece. Não é? Não dá para dizer sobre o trabalho do Juliano, o trabalho que teve no Ceará, que não funcionou e foi uma grande decepção, não dá para linkar a competência do profissional. Eu gostei da contratação do Guarani. E você, Tigrão, conhece ou não? Eu, em nível de currículo, sim, mas assim, ó, se fosse o tempo daquele programa que se consagrou, acho que era o Planeta dos Homens, sim, que tinha o macaco Sócrates, era o nome dele, do personagem, se vestia e tal, e aí quando vinha alguma coisa assim que chamava muito a atenção dele, ele terminava a frase com a voz bem fininha, aguda, falava assim, não precisa explicar. Eu só queria entender. Quer dizer que o Drubis que foi para o Ceará e o Juliano veio para o Guarani. Agora tá tudo certo. Mas não teve relação também, né? O Juliano saiu em setembro, né? Eu sei que não foi uma troca. Eu sei que não tem, não, eu tô sabendo. Só que o último trabalho dele foi onde? No Ceará. No Ceará, exato. Tá. E o último trabalho do Drubis que foi onde? Guarani. Não, isso que eu quis dizer. Então, sem falta de boa vontade, sem ironia, torço muito para que dê certo. O currículo dele, o CH, já deu aí uma dessecada, não é? Ele tem bons trabalhos realizados. CH deu o quê? Dessecou o assunto. Ah, tá. Deu uma dessecada. Dessecar é ir... uma letra que mudar aí já... Não, mas... já complica o negócio. Mas você tem que conhecer o vocabulário. Tem que ter um vocabulário rico. Senão você mistura tudo. E aí você faz isso aí que você fez agora no ar. Com essa troca de letra aí que você fez, você quase fez no ar aí. Então, a tal da defecada. Então é o seguinte, é assim, né, cara? Bateu, tomou, pô. Continue, prossiga e continue dessecando. Agora me desconcentro. Perdeu o raciocínio. Não perdi, não. Volta então, 3, 2, 1. Dessecando mais um pouco, esse aqui não era assim, né? Aí Convivência com vocês, né? Você começa a botar a cara para narrar pro Brasil inteiro na TV. Fica mala. E tá, aí já tá assim. Hein? Não, eu fui o único a te defender. Eu vi. Eu vi. Já me chamou, inclusive, de velho, falando que eu perdi o raciocínio. Não, longe disso, disso. Aí o senhor está me acusando de forma... Isso daí tem um crime hoje catalogado no Código Penal chamado etarismo. Etarismo. Depois você vai dar uma olhada Tem que tomar cuidado também esse etarismo. Vai dar uma olhada lá que de vez em quando o nego puxa a cana por causa disso aí. Então é o seguinte, velho, tudo vai... Boa sorte para ele, currículo legal, tomara que dê certo, Deus o ilumine. Mas tudo vai passar pelo tamanho do orçamento que ele vai administrar para fazer um bom Campeonato Paulista e para fazer uma Série B em condições de subir, né? Se forem dar um dinheiro para ele assim... Eu tive um dos primeiros chefes meu, não em rádio, em área comercial, onde eu atuo desde os 18 anos de idade, que de vez em quando a gente ia lá dar uma reclamada com ele, por causa do salário e tal, ele falava assim, seguinte, pelo que vocês estão vendendo aí, tal o trabalhinho, tal o dinheirinho. Então, sabe, isso aí marca a gente. E ainda na entrada da sala dele, ele mandou pintar um quadro manual, um quadro desses caras que pintam, assim, com muita facilidade, artista mesmo. Botou uma moldura, botou um vidro na frente e colocou embaixo assim, Escola de Vendedores, né? E aí era um monte de cara em fila indiana, entrando numa sala, em cima a plaquinha. Eles estavam entrando na Escola de Vendedores. Todos eles carregando uma pasta, todos eles de terno, com corpo de homem e cabeça de burro. Entendeu? Então todo mundo é bom, até que você vai ver o resultado, né? Agora, de acordo com o orçamento, o trabalho dele vai brilhar mais ou menos, porque hoje o futebol é extremamente inflacionado e nós precisamos saber. Por exemplo, para começar o segundo semestre desse ano, que é onde o bicho pegou, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Campeonato Paulista são 12 rodadas. O resto é Copa São Paulo, pro Júnior e tal. O calendário começa pesado mesmo, é na Série B. E aí o Guarani teve uma receita espetacular, porque quem faz negócio com o Palmeiras não toma calote, com a tia Leila. Vendeu o Richard Rios pro Palmeiras, entrou um dinheiro maior do que a cota que o Guarani tem da Série B, só do Richard Rios.
E também fez a negociação do Jamerson com o Curitiba, pegou uma outra bolsa em dinheiro legal, menor do que a do Richard Rios, e ainda teve o Regis de volta com o Curitiba pagando o salário. Aí você dá uma olhada e fala, o Guarani vai fazer um baita de um campeonato, porque esse dinheiro é essa, se não tivesse vendido ninguém, talvez não conseguisse atravessar o segundo semestre inteiro com tudo em dia. E tudo em dia, o salário em dia, você gosta de dizer isso, CH? O salário em dia é o maior reforço que se pode contratar hoje. Então o Guarani teve um ano de 2023, com essas duas negociações e 2 jogadores que foram trazidos para cá pelo Pastana, uma viabilidade financeira que pouquíssimos clubes da Série B tiveram. E isso é demérito para o Guarani? Muito pelo contrário, isso é mérito, isso é qualidade. Contratou certo, negociou direito, levantou uns caras que ninguém conhecia. O Rios tinha vindo do futebol de salão, foi lá para o Flamengo, ninguém deu bola, e o cara é um baita de um jogador. E o Jamerson veio lá do Azures do Paraná como um ilustre desconhecido, né? Bem como o Yuri Tanque, também, capivariano, Série A3, artilheiro, trouxeram o cara, deu tudo certo, e aí isso vira receita. E o Guarani teve um ano de 2023 no verde, sem trocadilho. Na parte financeira, no verde. Aí é mais fácil tocar. Tomara, Deus queira, que 2024 seja assim. Agora, qual a receita que o Guarani vai trabalhar, já que ele não subiu? Qual é a receita? Isso sinaliza diretamente e está intrinsecamente ligado à qualidade do trabalho que ele vai ter. Porque, como dizia meu primeiro chefe em área comercial, tá o dinheirinho, tá o trabalhinho. Para você, Vladimir, Juliano Camargo é o novo homem forte do futebol do Guarani. Na verdade é uma grande aposta, né, Batista? Até porque ele nunca trabalhou aqui no estado de São Paulo, ou pelo menos nessa nossa região, dirigindo, né, trabalhando em um time da divisão de elite do Campeonato Paulista e também de um nível alto na Série B, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, é uma grande aposta. E o Tigrão falou sobre a questão orçamentária, ele trabalhou com um orçamento alto na equipe do Ceará, né? O Ceará era um dos times com orçamento maior da Série B do Campeonato alto Brasileiro. da Série B. Exato. E também não tirou mérito dele, que ele trabalhou com orçamento pequeno no Criciúma e deu game, trabalhou com... Pô, tô com amendoim aqui, mas vai dar tempo. Não, mas tá... Engole. É, se engasgar, você dá um tapa atrás. Pode deixar. Aí, o amendoim, é que amendoim, aqui na LG Mota Imóveis, a qualidade é tão grande que até o amendoim é gourmet. Mas a pizza vem daqui a pouco. Então, não, obrigado. Então é o seguinte... Aí agora o senhor não fala dele, né? Orçamento? O orçamento, às vezes, não é preponderante, mas ele é muito importante. Desculpa te interromper. Não, porque nós já tivemos casos de grandes trabalhos com pouco orçamento e trabalhos pífios com muita grana, né? Então é uma aposta realmente, é um cara que chega com esse desafio de fazer melhor do que o Drubsky fez, até porque o Drubsky teve muito pouco tempo, né? Trabalhou pouco tempo no Guarani, não teve tanto tempo assim para fazer um grande trabalho, mas chega numa grande expectativa o Juliano para ser o cara que vai montar esse novo time do Guarani, né? Que vai ser totalmente reformulado para a próxima temporada, Batista. Quero ouvir o Boles também, mas antes tem um recado importante para você. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, a Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 até às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes.
Leandro Bones, a sua opinião, Opa. Juliano Camargo é o novo homem forte de futebol do Guarani. O que você achou? Desejo primeiro boa sorte para ele. Não conheço o trabalho, mas não significa, assim, porque eu não conheço que não é bom. Longe disso. Vou torcer para que ele faça um bom trabalho. Ficou apenas 3 meses no Ceará, né? Eu acho que o que serve de positivo é o fato de que é um cara que está antenado aí nas divisões, na Série B, na Série C. E a partir de agora o Guarani já pensa na próxima temporada, daqui a pouquinho, daqui nos próximos dias, nem isso, né? Começa o planejamento. Então, a partir do momento que você tem a contratação de atletas, a gente vai sentir realmente esse conhecimento de mercado em relação ao Juliano. É uma aposta, é algo que ele vai trabalhar em um time de São Paulo, né? Como não trabalhou no primeira camisa, mas lá atrás, por ser natural de São José dos Campos, vai ter uma grande oportunidade aqui no mercado de São Paulo, que a gente sabe que é competitivo, tem a questão financeira que deve ser levada em conta, mas eu prefiro esperar, aguardar para a gente traçar aí essa situação envolvendo este dirigente, como é que vai ser o trabalho dele daqui para frente no Guarani. E eu quero ouvir o Renato Cajá também, né, que está de olho no mercado e, claro, evidente, tem a opinião dele também. Mas antes quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. É o seguinte, a Aroma das Ervas tem também uma linha completa de temperos sem sal. E é o seguinte, tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Nossa! Chimichurri da Aroma das Ervas. Olha, Juliano Camargo. E aí, Renato Cajá, já ouviu falar do Juliano Camargo, executivo de futebol? Nunca ouvi falar, né? Tem uma leva de executivos novos aí que eu não trabalhei. Queria poder falar mais, né, do trabalho dele, mas eu não tenho muito que viver junto com ele, né? Em nenhum clube. Mas, como sempre foi falado aqui, a questão do orçamento é importantíssima. A construção do time é meio caminho andado por um ano, né? Às vezes, como você falou, ele estava com um orçamento gigantesco no Ceará e não dá certo. Eu vivi isso 2 vezes, um time sem zero, pegou o Juventude, a gente subiu em 2020, o time mais idoso da competição e o time mais barato da competição. É verdade. E a gente sobe o time. Você pega um time que tem muito dinheiro e não consegue subir. Então, são situações. O Cruzeiro nesse ano não subiu, né? 2020, né? São situações que acontecem, mas essa construção do time é muito importante. Espero que ele consiga fazer um grande elenco para que o Guarani faça um grande campeonato. O Ceará tinha uma das 5 maiores folhas de pagamentos na Série B. A maior era do Atlético Goianiense, 3 milhões. Vitória, 2 milhões e meio. O Ceará estava por ali também. 2 milhões e 200, né? Agora, tem um problema sério com relação ao Guarani. O Guarani está na recuperação judicial, tem 900 mil de comprometimento mensal. Quer dizer, vai sobrar esse time... E no Sampaio, 2 anos entre os 10 melhores com os orçamentos mais baixos daquela oportunidade na Série B. Ele montou o time do Criciúma, que subiu da C para B, e esse time do Criciúma que subiu da B para A, 70% do elenco foi montado pelo Juliano Camargo. Então, ele tem as 2 vertentes, né? Trabalhou com um grande orçamento, mas também tem um trabalho prestado aí com baixo orçamento. Não é matemático isso.
Tem que deixar o cara trabalhar. De repente ele não consegue achar, porque ele não decide tudo sozinho. Ele vai colocar na mesa, ó, a sugestão é essa. Aí o treinador é diferente, a estrutura é diferente, a região é diferente, as pessoas são diferentes. Então, você veja, tinha tudo para dar certo no Ceará e não deu, foi um grande fiasco. O bom que tem um atrativo do Paulistão, né? Que é uma vitrine muito forte. E né? o próprio nível de exigência do Paulistão é muito maior do que esses outros times. Pode ter certeza Né? que isso seduziu o cara para vir trabalhar aqui. Então tudo isso pesa, tem que deixar o cara trabalhar. Eu acho que ele tem, eu não estou fazendo defesa de ninguém, eu nunca conversei com o Juliano, mas eu acho que tem que deixar ele trabalhar. Deixa ele trabalhar para apresentar efetivamente o que ele tem de ideia, não é? O Drubis também chegou muito credenciado, um cara que apesar da pouca idade tinha feito bons trabalhos e aqui não deu certo. Como o próprio Juliano não deu certo no Ceará. Acontece. Acho que foi o Boles que falou, não sei se o Boles ou o Catarino, que o Juliano ficou 3 meses no Isso Ceará. foi o que eu falei, 3 meses. 11 meses. Foram 11? Então 3 mais 9, 11, mais 1 é 11 meses. Isso, exatamente. Ficou 11 meses no Ceará e montou o time da Série B. Peraí, ele disse que eu perdi o raciocínio. Ele falou 3 mais 9 mais 1 igual a 11. Não. 3 mais 9. Aí eu vou jogar meu travesseiro fora, que burro dorme É de pé. jornalista, Tigrão, jornalista. Tem uma dificuldade com matemática. Qual foi a conta que ele fez, Tigrão? 3 mais 9 mais 1 igual a 11. Você sabe que eu faço conta de cabeça. Falou ou não falou, CH? Falei. Não, viu? Pô... Mas tem os dias, né, Tigrão? Quase completou 12. Ele não consegue ver o tempo de jogo pelo relógio de hora, ele tem que ter cronômetro. Mas todo narrador tem cronômetro. Se o jogo, não, mas se eu vejo só no relógio. Você não é narrador. Começou às 16h28. É que você é analógico, né, Tigrão? Não, eu tenho cronômetro aqui, ó. Analógico é o escularinho da nona, pô. Calma. Cavalo. Olha aqui. Cavalo, o cara vem dando coice. Olha aqui o cronômetro aqui, ó. Tem cronômetro. Onde tá o cronômetro? Olha lá, Tá tem aqui, ele achar ó. o cronômetro Aqui, ó. no celular. Aí. Foi, tá ativado. Tá ligado há 10 horas. Já faz 10 horas que eu tô trabalhando. É que eu ganho por Mostra hora de trabalho. Mostra na câmera ali, ó. 10. Ô, Batição, na verdade, assim, Ó, eu ele pesquisei... quer que eu vá até às 9, ó. É. Ó, tô trabalhando hoje há 10 horas, tá? Isso porque eu já sou avô, tá? Isso é um exemplo aí pra esses vagabundos aí que já estão no boteco jogando sinuca e tomando cerveja desde as 9 horas da manhã. Eu tô trabalhando há 10 horas. Contra sinuca? Não tenho nada, mas dia de semana, dia útil de trabalho, depois o cara pede dinheiro emprestado pro cunhado dele e fica no bar jogando sinuca e bebendo, eu sou contra, não merece o meu respeito. Ó o Renato tá de boa. Os profissionais da sinuca que ganham dinheiro com sinuca. Mas sabe quantas butinadas o Renato tomou? Quantas vezes ele ficou em departamento médico? Quantas vezes ele teve que puxar ferro lá na academia? Bicicleta ergométrica, viagem, largar as filhas dele em casa e ele viajando? Ah lá, hoje ele tá bem, mas já trabalhou bastante. Se ele tivesse ficado lá em Cajazeiras batendo uma sinuca e tomando cerveja, onde é que tava o Renato Cajá hoje? Ele tava no Swiss Park? Hã? Tigrão também é protesto social. Só para esclarecer, Batista, é assim, eu conversei agora há pouco com o nosso amigo, você também conhece o Kempis, jornalista lá do Ceará, que acompanha os times cearenses. Ele disse o seguinte, que na verdade ele deveria, na opinião, ele ter sido demitido 3 meses antes do que foi. Mas de fato foram 11 meses de trabalho, foi um equívoco da minha parte aqui. Perfeito. Então era para ter sido demitido com 8 meses e foi demitido com 11. Então tá explicado. Tudo bem, Brigatti? Olha, tá chegando aqui João Brigatti, o Gilberto Suf já vai preparar aí um microfone para ele, para que ele possa participar com a gente. Enquanto ele se prepara, eu tenho um recado para você, que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Recado importante, chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como a mortadela defumada Seara Gourmet,
assim como as mortadelas italianas, é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. João Brigatti, técnico, foi destacado pelo Tigrão na transmissão pela tela da Band em rede nacional como o herói da resistência. E aí, Brigatti, um abraço para você. Muito obrigado por ter comparecido aqui para debater com a gente. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma honra, né? Poder estar aqui, dar os parabéns à Rádio Bandeirantes, 90 anos. Isso, 90 anos. Não é para qualquer um, né? Só para quem é jubilado, né? É jubilado, todo jubilado. Você é jubilado, mas, pô, você já acabou comigo, pô. Acabou com a minha carreira, pô. Jubilado é quem já está encerrando a carreira, não é? Já está encerrando, na verdade. Então, mas é um prazer muito grande falar com vocês aqui, depois de uma situação atípica, né? Situação de um estresse danado que nós passamos. Não foi fácil, né? Sinceramente, quando o Marco Oeberlin me chamou, eu estava no cargo de coordenador, falou: Brigatti, você que vai ter que tomar a frente disso aí, né? Se a gente trouxer qualquer outro treinador nesse momento, não estou dizendo de capacidade ou não, né? Eu acho que é muito bom a gente deixar claro isso. Mas foi discutida essa possibilidade de trazer outro treinador. Não tenha dúvida, foi discutido, eu não aceitei. Na verdade, ele queria que tomasse uma posição já contra o jogo do ABC, e eu não aceitei. A gente esteve no mercado atrás de outros treinadores, não conseguimos trazer um treinador que naquele momento a gente entendia que seria a melhor opção, e acabamos perdendo o jogo contra o ABC, e ao longo da semana foi tomada a decisão de a gente poder voltar no comando técnico da Ponte e passar por essa situação, né? Principalmente de um estresse danado. A Ponte, quando eu assumi, principalmente contra o Sport Recife, nós tentamos uma situação de muita conversa com o elenco, de muita conversa com os jogadores, para ver se tinha, né, se a gente conseguia, naquele momento, fazer uma reação diferente dos atletas, e a gente conseguiu, porque fizemos uma partida muito boa, mas uma partida reativa, que a equipe só esperando o adversário e nos contra-ataque acabou dando certo, e a gente conseguindo um resultado de 3-0, aquele gol no finalzinho da partida, onde o árbitro deu, acho que 13 ou 14 minutos de prorrogação, né, no primeiro tempo, coisa anormal dentro do... Entendo que se a gente tivesse virado com o placar de 3-0, a gente poderia ter o êxito de conseguir a vitória. Mas, enfim, começou-se ali uma reação. Na minha cabeça, no meu pensamento, eu falei: poxa, acho que a gente conseguiu reagir, e de repente a equipe alternava demais, né? Alternava bons momentos dentro da partida, o lado emocional que estava pegando muito, né? E eu vou ser sincero para vocês, foi difícil, foi complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, com o empenho de todos, principalmente dos atletas, né? Tenho que elogiar demais esse elenco, que foi um elenco de guerreiros, e nós, aos poucos, a gente foi construindo uma equipe, e vinha estalo na cabeça, de madrugada a gente acordava para ver uma melhor formação, qual o atleta que a gente conseguia. Eu via, né, eu entendia que o meio de campo nosso não conseguia render, não conseguia ter uma performance, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, que exige de uma equipe. Enfim, e aí a gente foi se adaptando, e no final nós conseguimos uma evolução de futebol também. E aquela partida contra o Avaí em Campinas, que nós perdemos de 1-0, até dizia na coletiva que o placar foi horrível, né, em relação à matemática dentro do campeonato, mas o lado emocional aflorou naquela partida. Tivemos uma conversa muito boa dentro do vestiário após aquela partida, que eu acho que o lado emocional aflorou ali, e ali foi a reação nossa, né? Depois de uma viagem complicadíssima, logística complicadíssima contra o Tombense, nós conseguimos, né,
ter um volume de jogo melhor. Fomos vencedores naquela partida, que na verdade fomos merecedores também. Enfim, ali começou uma reação. Depois um jogo dificílimo contra a Juventude lá em Caxias, campo totalmente atípico, uma chuva que teve na cidade ao longo dos 2 dias que nós estivemos lá, frente a uma equipe que, se vencesse a gente, estaria na primeira divisão. Enfim, foram fatores determinantes que, para a última partida, nos trouxe, né, na condição de vencermos um CRB, né, que já não almejava mais nada dentro do campeonato, mas correram muito, né? Então você vê que o extra-campo... Não almejava, mas uma semana antes deu um sacode na equipe do Tombense lá em Maceió. Eu vi o jogo inteirinho, falei, pô, esses caras comeram pólvora. Então, esse negócio de comer pólvora, você sabe do que eu estou falando. Exatamente. Acho que é por aí que a gente... Né, Renato, vai uma pólvora, né? Exatamente. Pólvora na maleta 007. Uma alegria a mais, né? Que tá o bicho molhado, né? Exatamente. Mas conseguimos também ter uma performance boa frente ao CRB e, graças a Deus, a gente conseguiu manter a Ponte na Série B, com todas as dificuldades que tem, que a gente sabe que existe dentro do Majestoso. Hoje a Ponte Preta está numa Série A do Campeonato Paulista e numa Série B do Brasileiro. Para se repensar, para a gente analisar bastante, uma reestruturação se faz necessário, enfim. Mas você tem 2 campeonatos, você tem um calendário muito bom pela frente para poder ter esse planejamento. Olá, Boles, a sua pergunta ao João Brigatti, técnico João, da Macaca. Você fez um apanhado aí, eu acho que importante, né? Desde a sua chegada, aquele jogo, eu estive narrando o jogo contra o Sport, parecia que aquele jogo tudo estava conspirando a favor da Ponte, de repente sai aquele gol no final. E tem um aspecto emocional, tudo que você já citou. Em algum momento, até pela história que você tem com a Ponte, como treinador, como jogador, pensou naquele momento, não vai dar, eu acho que não vai dar, a situação está complicada, não vai dar para a gente escapar. Eu gostaria que você fizesse um relato em relação a isso. Eu tenho uma visão, uma situação de vida, né, que só de você acordar, você já tem que estar motivado, que você já sabe das dificuldades que vem no seu dia a dia. Então eu encaro minha vida assim, né? Já passei por diversas situações muito complicadas e a gente consegue, né, dentro daquela maneira, da honestidade, dentro de uma filosofia de vida, você conseguir se superar e dar seguimento na sua vida. Então, dentro de uma situação atípica como essa dentro da Ponte Preta, que a maior dificuldade que, na verdade, que eu enfrentei foi o lado emocional de todos, principalmente de funcionários do Majestoso, onde a gente chegava cedo para preparar os treinamentos para os atletas, a gente vinha funcionários dentro da Ponte Preta, cabisbaixo, né? E aquilo ali, se você não é um motivador, se você não tem uma motivação própria, você acaba se entregando também. Os resultados não vinham, situações atípicas, ou você tem que vencer hoje, ou você cai dentro do campeonato. Todo jogo era um sufoco, todo jogo era uma cobrança, né? Pressão de todos os lados, parte da torcida cobrando de uma maneira que a gente entende que não é o ideal. Como que você pode acordar cedo de manhã e ir para o seu trabalho e ser ameaçado no seu trabalho? Isso não existe. Você não vai ter um rendimento, né, satisfatório em relação a isso. Então são uns fatores que vai aos poucos minando, né, aquela força sua e de repente você não consegue passar, né, principalmente dentro das partidas, aquele empenho, aquela necessidade que você precisa disso. É complicado, não é fácil não, mas nenhum momento, eu posso ter certeza disso. Eu vi as pessoas cabisbaixa, mas a gente chegava, tentava de alguma situação, juntamente com os atletas, passar energia para eles, treinamentos, a gente motivando eles no treinamento para que a gente pudesse, né, passar uma situação que a gente poderia conseguir, né, como nós conseguimos. Então eu acho que aquela partida contra o Avaí foi um divisor de águas. Nós conversamos demais dentro do vestiário após a partida, né? Eu senti uma reação dos atletas e aquilo ali, como eu já disse, a Ponte escapou. Foi naquela partida com o Avaí, mesmo a gente sendo derrotado, mas o lado emocional, e o lado, né, eu acho o lado de homem, né, dos atletas, acho que aflorou naquela situação. Por isso nós conseguimos
essa reação dentro do campeonato. Vladimir Catarino, a sua pergunta ao João Brigatti. Fala, João, boa tarde, parabéns aí pelo feito, né? Você deu uma declaração bastante polêmica na entrevista coletiva última, né? Dizendo que ia deixar um pouco a humildade de lado e dizer que outro treinador não faria o que você teria feito. E quando você chegou, me lembro que você foi apresentado na mesma entrevista coletiva com o técnico Pintado, lá no começo de outubro, né? E você sabe que os repórteres ali ficam falando entre si, alguns são meio corneteiros, né? E a conversa que tínhamos, todos, vamos dizer assim... Quase todos, inclusive esse que está te fazendo a pergunta. Não, a conversa que tivemos ali era, olha, o Brigatti está chegando porque provavelmente ele vai assumir o time da Ponte Preta em algum momento. Então, por isso que ele está sendo apresentado no mesmo momento que o Pintado. Então, juntando essas duas coisas e a sua declaração de que outro treinador não teria feito o que você fez, se você tivesse assumido o time da Ponte naquele momento, no lugar do Pintado, não pelo Pintado, por qualquer outro treinador, a situação seria diferente? A briga não seria tão intensa como foi contra o rebaixamento? Então, vamos por partes, né? Quando a gente fala uma situação, hoje até eu consegui ver um programa de esporte hoje pela Globo, que foi editado, e eu dizendo que nenhum outro treinador conseguiria, que eu bato palmas para mim mesmo, certo? Só que assim, naquele momento, eu quero dizer naquele momento, a gente não pode ser mal interpretado nas palavras que a gente diz, né? Quando eu cheguei aqui com o Pintado já tinha sido contratado pelo Marco. Eu cheguei 2 dias depois, ou 1 dia depois do Marco. E com o meu aval também, porque eu conheço o Pintado, é meu amigo, vejo que ele tinha uma condição muito grande de pegar a Ponte Preta naquele momento e reverter uma situação e a gente poder ficar tranquilo, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas, por algum motivo ou não, cada um tem o seu conceito de jogo, cada um tem a sua ideia, nós ajudamos demais o Pintado, você pode ter certeza, até pela amizade que nós temos e pelo lado profissional de eu estar exercendo uma outra função como coordenador de futebol, que o meu dever era o quê? Era fazer um elo, uma ligação entre a comissão técnica, os atletas, juntamente com a diretoria. Então a gente, né, logicamente que a gente vem estava fora de Campinas, estava com a cabeça em outro lugar, quando a gente vai se aprofundando, você vê os problemas que tem e, logicamente, você, dentro daquela função, você vai tentando, de alguma forma, de alguma maneira, ajudar tanto a comissão técnica, os atletas e a diretoria também. E em nenhum momento passou na minha cabeça que eu seria o treinador da Ponte Preta, você pode ter certeza. Tanto que, quando o Pintado saiu, poderia ter saído já no jogo do ABC, eu não aceitei a função de treinador, porque eu via que não era legal. Mas, por uma situação de mercado, de a gente entender que não tinha, nós fomos atrás de 2 treinadores que se negaram a vir para a Ponte Preta naquele momento. Quais foram? Eu não vou falar, porque fica até ruim para o treinador, que o treinador não aceitou, né? E mesmo não estando atuando... Fica ruim para o treinador ou para a Ponte? Não, eu acho que fica ruim para... Naquela situação de momento, o Tigrão, é complicado você aceitar, né? Você vê... O time não reage, né? O time não reage. O cara vai meter um carimbo de rebaixado. Exatamente, as notícias são, né, não são favoráveis naquele momento, então o profissional pensa demais. E aí foi aí que eu acabei pegando e a gente teve toda essa trajetória que eu passei para você aí, mas é muito bom deixar claro aqui que eu falei que eu bato palmas para mim e que nenhum outro treinador conseguiria naquele momento, certo? Porque tem vários treinadores capacitados, aliás, muito mais que eu, certo? Para que possa cumprir a função de técnico da Ponte Preta. E pelo que eu senti ali, né, Brigatti, você não falou sobre questão técnica, você falou sobre todo o contexto emocional, tudo que vinha e vem acontecendo na Ponte Preta, né? A questão não era somente técnica, né? Não, na verdade é de conhecer a Ponte Preta, de saber como se posicionar dentro da Ponte Preta, como você vai lidar com os atletas. Eu já estava com contato com eles como coordenador, isso facilitou bastante. Teve um conhecimento gradativo do elenco desde a minha chegada. Então, assim, eu sabia que o problema era grande, mas que a gente podia, né, de alguma forma, naquele momento ali, passar alguma situação boa para eles. Então, foi esse, né, a minha palavra, principalmente na coletiva. Se alguém entendeu errado, se não entendeu errado, eu bato palma para mim mesmo, você pode ter certeza. Porque naquele momento, naquela situação, foi complicadíssimo. E nós conseguimos, de alguma maneira, reverter uma situação irreversível. Irreversível. Que para muitos, eu duvido, eu vou
Posso perguntar para quem aqui, né, de vocês, quem que acreditava, né, que a Ponte Preta ia conseguir escapar. Tem profissionais, a gente é de Campinas, profissionais, amigos de vocês, que já falaram assim, eu já joguei a toalha, já estou aceitando a Ponte Preta numa Série C. Imagine hoje a Ponte Preta numa Série C. A complicação que seria, né, para a estrutura de um clube, de uma instituição, principalmente da Ponte Preta. Eu já trabalhei em Série C, já tive um acesso com a Série C pelo Sampaio Corrêa. Com todo o respeito ao campeonato da Série C, é o submundo do futebol. É muito complicado, é muito difícil você sair dali. Então, todos os problemas que envolvem a ponte, né, de estrutura, de financeiro, que todos nós aqui sabemos, aliás, o presidente, o Marco Eberlin, já externou isso para vocês, você tendo um rebaixamento nesse momento difícil, complica ainda mais. Ô Renato, nesse microfone, por favor, uma pergunta ao João Brigatti. Qual é a sua curiosidade? Virei repórter agora aqui. Convidado aqui, vem, comenta, vira repórter, daqui a pouco ele vai pedir para você narrar um gol seu. Não, eu estou tentando iniciar o Renato Cajá para vir para o nosso lado aqui, para ser cronista, pô. Só complementar um pouquinho o que o professor falou, né? Eu já trabalhei com ele, a gente sabe do coração dele, da força de vontade dele. E tudo aquilo que ele representa para a Ponte. Eu acho que é mais esse contexto que ele comentou, né? Porque às vezes eu já trabalhei com um treinador que chega um momento que o cara larga, irmão. O cara fala, não, porque eu não estou recebendo, não estou fazendo, os caras não estão comprando a minha ideia, os caras largam. Mas como ele já conhece o contexto do time, já está dentro do time há muito tempo, isso acontece e ficou mais fácil, né? E a pergunta é isso. Vamos ver, mas o senhor falou sobre reestruturação, né? Não sei se alguém ia falar sobre isso. Peraí, você não está no vestiário. Você está chamando o cara de senhor? É por respeito, porque eu trabalhei. O cara foi meu técnico. Tira esse senhor aí, pô. Não, é o seguinte, falou sobre a reestruturação. Como é que está o encaminhar disso, né? Com o presidente, o senhor vai permanecer na equipe. Já, né, com 2 pés no peito do homem. Não, ele é cronista marimbondo, entendeu? Ele mete o ferrão. Não, sabe, porque é muito importante, eu comentei até isso, é muito importante a reestruturação da equipe, né? A organização e a chegada de novos atletas. O senhor vai fazer parte disso, vai permanecer na equipe? Cajá, um grande prazer te encontrar aqui, viu? Você é um cara que eu aprendi a respeitar. Pessoa maravilhosa, né? Tivemos o prazer de trabalhar junto, né, Cajá? Graças a Deus a gente se encontra aqui e olha olho a olho, né, cara? Acho que é o mais importante, né? Em relação à estrutura, em relação ao planejamento, já desde ontem que eu estou conversando com o Marco, eu tenho um contrato com a Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista. Desde assim que eu assumi a Ponte Preta, logicamente você tem que... Mas como é que ficou o seu contrato? Você tinha um contrato de supervisor de futebol. De coordenador, exato. De coordenador. Funcionário, na verdade, né? De funcionário da Ponte Preta, exato. E aí você mudou para treinador. E agora você voltou a coordenador ou o contrato foi adaptado para treinador? Não, Batista. Tinha um contrato de coordenador, de funcionário da Ponte Preta. Quando eu fui convidado para o cargo de técnico da Ponte, você tem que, logicamente, finalizar o contrato e assinar um novo contrato como profissional de futebol. E esse contrato de treinador se estendeu até o final do Campeonato Paulista, né? Então, se tivesse qualquer uma outra situação, tivesse Deus me livre, uma situação adversa dentro do Campeonato Brasileiro, logicamente que ia repensar, seria uma outra conversa que a gente estaria tendo aqui, né? Mas já 2 dias que a gente está tendo reunião, saí agora da reunião lá com o Marco Eberlin, para a gente poder ter uma definição de elenco, principalmente. Está muito difícil o mercado, muito complicado, mercado totalmente inflacionado e a dificuldade de você encontrar atletas que venham, né, a qualificar o nosso elenco, porque atletas vão sair, atletas vão chegar, mas a gente vislumbra uma equipe mais forte, uma equipe mais determinada, que se faz necessário. O Campeonato Paulista, você tem que ter uma equipe qualificada, você tem que ter um elenco qualificado. É um campeonato traiçoeiro, de tiro curto, né, que você mesmo tem uma situação da Inter de Limeira do ano passado que com 5 rodadas ela estava com 10 pontos e quase brigou para não cair. Então são situações assim que você tem que tomar um cuidado muito grande
e tentar errar o menos possível, né, Batista? Então, é esse que é o pensamento, e aos poucos a gente vai podendo realizar esse planejamento aí, com mudança, logicamente, de atletas que vão e que vão vir. Mas nessa reunião ficou decidido que você permanece como treinador. Sim. Vai continuar. Permaneço como treinador. Como eu falei, meu contrato já desde o início se estendendo até o final do Campeonato Paulista, e a gente vai dar continuidade como treinador agora. Olá, CH, sua pergunta ao João Brigatti, técnico até o final do Paulista. Ô João, eu concordo com tudo que você falou, né? E eu tenho um conceito, não, eu concordo mesmo, mas eu não acho que é só emocional. Eu acho o seguinte, o jogador de futebol, ele joga pela família dele e pelo comando dele. E esses caras que estavam, entre aspas, mortos, futebolisticamente falando, se você assistia a Ponte, você não via reação. O time estava morto dentro do campo. Por isso que a maioria dos cronistas, inclusive eu, estava dando que a Ponte estava na 3ª divisão. Você chegou com a sua maneira de trabalhar. Eu vi 5 jogos bons do seu time, no seu comando. Sport, Avaí, Tombense, Juventude e CRB. O seu trabalho foi bom, mas não foi só motivacional. Você não só arrancou os caras lá do limbo, você descobriu o Castro. Você recuperou o Arthur. O Arthur estava mal. Você ajeitou o meio-campo da Ponte. Você tirou o Leonaldo do time. Você fez o Elvis voltar a jogar. No ataque, nem tanto, porque os caras estavam machucados, recém-operados, e os caras voltaram a pegar um ritmo de jogo. Não é? Além de outras coisas. João, é a 3ª vez que você é comandante da Ponte, é a 3ª vez que você tira o time do rebaixamento ou da degola. Das 2 últimas, tirando essa, você trouxe algo que fez nas 2 primeiras que serviram em termos de atitude, de caminho, enfim, alguma coisa das 2 primeiras que te ajudaram a resolver o grande problema da Ponte desta vez? Olha, lógico, tem o lado emocional, tem o lado motivador, tem o lado de você só pensar positivo, mas tem o lado de qualidade técnica também. Né? Qualidade de profissional, de que você venha a ser o comandante da Ponte Preta. Eu já estou como treinador há muito tempo, já adquiri experiências, né, em outros campeonatos, em outros estados, fui quebrar pedra, você pode ter certeza, acabei de dizer aqui, do Sampaio Corrêa na Série C, que nós subimos em 2019, depois eu vim para a Ponte novamente, né, na gestão do Sérgio Carnielli. Enfim, então são situações que você vai, de experiência que você vai adquirindo ao longo desses campeonatos de Série C, de Série B, que no momento decisivo desse aqui te ajuda e pesa demais. Todos nós queremos a vitória, mas você tem que, como você vai construir a vitória? Todos nós queremos uma equipe competitiva, uma equipe que jogue bola. Mas como que você vai construir isso? Então, esses fatores são determinantes para que no final você consiga algum resultado. E aos poucos a gente foi moldando a nossa equipe. Eu vi que a gente tinha um problema seríssimo na nossa defesa, né? Principalmente com a saída do Matheus Silva, que se machucou, teve uma lesão, juntamente com o Fábio, né? Que formava uma dupla ali titular da equipe. Entrou o Thiago, principalmente no jogo contra o Sport, entrou o Edson, são atletas jovens. Tomás Caíque. Tomás, eu não digo que é jovem, mas veio de uma outra escola, de um outro clube. Os meninos da casa, né, principalmente, sentindo muito. Uma pressão em cima principalmente dos 3 volantes nossos. Eu gosto de jogar num 4-3-3, num 4-1-4-1, né? Mas eu não via naquela formação, principalmente um meio de campo nosso, que pudesse construir jogo, né? Para que a gente pudesse, logicamente, levar perigo para o adversário também. Então a gente tinha uma equipe que desde o início do campeonato era o ataque menos positivo. Então alguma situação você vai pensando, você vai quebrando a cabeça e requer, logicamente, um trabalho, né, de experiência do treinador também, que você adquiriu ao longo da sua vida. Então isso foi muito importante. Descobrimos o Castro, que jogou na Copa Paulista pela Ponte Preta, né? Depois teve uma lesão, até ele se recuperar. Eu pus ele como volante, porque esse menino foi eleito no Campeonato Paraense, né, pelo Águia de Marabá, o melhor jogador da seleção como volante. E eu experimentei ele como volante e não gostei.
Via que ele ia muito à frente, deixava um buraco atrás ali. Me chamaram de louco. Onde que inventaram esse Castro? Porque a origem dele é zagueiro. A origem dele é zagueiro. E com a saída do Matheus Silva, ele se encaixou perfeitamente ali, onde eu via que tinha uma situação de inexperiência, principalmente naquele momento, né? E aí eu acho, na minha situação, na minha visão, que o fator determinante foi formar um quadrado no meio de campo. Por isso aí a saída do Leonaldi, onde eu pus o Filipinho junto com o Ramon, que o Filipinho tem uma força para marcar impressionante, e o Ramon sabe jogar, também marca, e adiantei, né, o Amaralzinho para fazer o losango ali, na verdade, que esse cumpriu uma função que eu não tinha visto em nenhum atleta, principalmente no meio de campo, nessa posição. Que a origem dele é meia da base, o Amaralzinho. Então ele juntou com o Elvis, né? Porque você jogar num 4-2-3-1 e pôr só a função para o Elvis fazer isso aqui, ele não vai conseguir. Então ele com meia do lado dele, você viu a evolução que teve o Elvis, a evolução que teve o Amaral, e ao mesmo tempo marcando o lateral, principalmente o lateral do lado direito dele, ele fechando ali, fazendo as duas linhas de 4, foi onde a gente conseguiu ter uma evolução, principalmente do meio de campo, e eu vejo, a minha visão, quem ganha o meio de campo ganha o jogo. Quero ouvir o Tigrão também, mas antes quero falar da Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e também piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. E tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais lá no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o João Brigatti. Vou fazer duas, mas na mesma linha. E o João, ele assimila muito rápido, é muito inteligente e não vai ter dificuldade nenhuma. Então faz uma, para ele responder depois do intervalo e depois você faz a outra. Não, eu já emplaco as duas e ele responde as duas depois do intervalo, assim ele vai pensando. Então vai lá. Ó, a primeira é o seguinte. Primeiro que eu não tenho nenhuma dúvida de que esse seu jeito de ser e a sua identificação com a Ponte, além do seu conhecimento de futebol, e também aqui ninguém precisa puxar o saco, porque quando precisou bater, a gente bateu também com honestidade, ó, não concordei com essa alteração, com aquela, esse esquema é suicida, e cada um vê futebol de um jeito. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que esse desabafo seu no sábado, de que ninguém faria, porque não tem nenhum outro treinador hoje no mercado brasileiro que tenha a identificação que você tem com o clube e que vá lá e dê a cara a tapa. Esse é o primeiro ponto. E aí, a gente teve, então eu não tenho dúvida disso. Inclusive falei, usei essa expressão, o Brigatti é o herói da resistência e herói da permanência, junto com os jogadores, junto com todo mundo que participou. Agora, nós tivemos uma informação que ali, em torno do jogo do Avaí com o Tombense, ou entre os dois, ou um pouquinho antes do jogo com o Avaí, que teve um acerto de coisas atrasadas com os jogadores. Então isso não tira o mérito da motivação do João absolutamente. Aliás, nós falamos de jogador que estava marginalizado e você reabilitou. O Elvis é um deles. O Elvis não ia jogar mais. O Arturo, o CH acabou de dizer, essa função nova do Amaral, às vezes alternando com o Ramon que saiu um pouco,
e tem qualidade, que bate em gol, que enfia uma bola, que tem uma camada de habilidade. Ninguém discute isso, por isso isso não está em discussão na pergunta. Ah, então você está insinuando que o time reagiu nas 4 últimas porque acertou uma parte. Não é isso que eu estou dizendo. Só queria que você dissesse se aconteceu isso, se houve pelo menos acerto de alguma coisa do que estava atrasado, que transforma o ambiente naquela faixa de Gaza. Primeira. Segunda, futuro. Pessoas influentes dentro da ponte e o próprio presidente, né, e outras pessoas influentes da diretoria, já falaram publicamente que a dívida da ponte é impagável. Palavras do Marco Eberlin, do próprio professor Marcos Garcia Costa, que é vice-presidente. Pergunto, como planejar e como montar um time para um calendário tão difícil, que começa com um campeonato de 12 rodadas e 3 vacilos derrubam o time, como estava derrubando e você salvou em 2020, tendo que ganhar 2 jogos a ponta na lanterna contra Mirassol e Novo Horizontino, sem a torcida, na pandemia, jogando em Barueri e jogando em outros estados que a torcida da ponta não podia entrar. Como plano onde os próprios mandatários admitem a situação de insolvência e de dívida impagável. Esse planejamento tem que passar pela parte financeira. Ninguém vai fazer milagre, até porque você está perdendo peças importantíssimas que ajudaram muito nessa permanência. Um rápido intervalo, depois do intervalo, João Brigatti vai responder às questões levantadas pelo Tigrão. Esporte em debate especial, Rádio Bandeirantes Campinas, 90 anos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Lesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Lesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida.
Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O ser humano é dotado de virtudes e dons. Tem um que é a capacidade de superar desafios, determinação. Essa virtude não anda sozinha, possui ainda duas famosas aliadas, que são a perseverança e a firmeza. Entusiasmo é um verdadeiro fogo que incendeia a todos. Essa virtude é contagiante e fundamental para executar todas as tarefas, já que quando se tem entusiasmo, tudo fica muito mais fácil e divertido. Você possui todos os ingredientes necessários para o sucesso: determinação, disciplina e foco. Essas características presentes estão aí na sua personalidade e vão levá-lo onde você merece estar. Sua caminhada até aqui foi longa e árdua, noites e dias de dedicação e disciplina. Você não desistiu, não deixou que o sonho de um futuro melhor morresse. O sucesso pertence àqueles que realmente lutam. Que esse teu espírito de luta continue te levando pelos caminhos da vitória. A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Para tudo agora, para a gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute: a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, qual foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco.
São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Tigrão fez 2 perguntas e o João Brigatti vai respondê-las agora, especialmente para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Hoje a Rádio Bandeirantes está fazendo programa especial aqui na LG Mota Imóveis, loja de lançamentos da LG Mota Imóveis, nos 90 anos da Rádio Bandeirantes. Pois não, João, respondendo então as perguntas do Tigrão. Olha, Tigrão, por isso que eu digo que aquele jogo contra o Avaí foi o divisor de águas. Logo após a partida, eu dizia a todos vocês que pelo lado da matemática, do lado da pontuação foi terrível, você perdeu um jogo dentro de casa, mas pelo lado emocional acho que foi o determinante, né? Principalmente logo após a partida, que dentro do vestiário tivemos uma conversa muito franca com o elenco, que daquela maneira que nós jogamos, que nós conseguimos ter uma evolução de futebol frente a uma equipe difícil de ser batida como o Avaí, ao final da partida, lógico que todos estariam sentindo a derrota, mas né, com a cabeça, acho que com o pescoço dentro do buraco, né? Então eu não vi ali, passei para eles que eu não vi ali uma reação, principalmente pelo comportamento que a gente estava depois daquela partida frente ao Avaí. Eu falei que seria a última conversa que eu estaria tendo com eles dentro do vestiário, porque a gente brigando por outras situações, buscando uma melhoria em todos os setores, em todos os momentos ali ao longo da semana, para que a gente pudesse ter uma reação dentro do campeonato, e eu vejo uma equipe completamente entregue, logicamente sentindo a derrota, mas não poderia estar com aquele astral dentro do vestiário. Saí do vestiário, deixei eles lá para finalizar as suas conversas, sua reza, e fui para a minha sala. Mas não deu 2 minutos, 5 atletas vieram ao meu encontro, conversaram, me chamaram num canto. Brigatti, a gente acredita em você, estamos junto com você, você pode ter certeza que nós vamos sair dessa situação. Nós jogamos no sábado, finalzinho à tarde e noite em Campinas. A gente daria o domingo de folga e na segunda-feira seria a reapresentação, porque a semana seria curta, porque quinta-feira a gente viajaria, né, como nós viajamos para Tombos, em outra partida decisiva. Nos dá até terça-feira à tarde, porque nós estamos estafados mentalmente, fisicamente, e a gente precisa resolver algumas situações entre nós, os atletas. Eu falei, está dado, vai ser a última palavra que a gente vai ter entre nós aqui, né? O último acerto que a gente vai ter entre nós aqui. Comissão técnica, no meu comando, e vocês como elenco. Demos a folga, muitos contestaram em relação a isso, muitos se falaram em outras situações, que jogadores estavam fazendo greve, em nenhum momento se passou situação de greve dentro da Ponte Preta, isso eu afirmo e dou minha cara a tapa em relação a isso. Teve sim uma reunião com a diretoria, na presença do nosso presidente Marco Eberlin, que resolveu e passou e externou para o grupo tudo o que estava acontecendo, principalmente na situação financeira, de bloqueios de renda, que tinha a verba para pagar, mas não conseguia se posicionar, principalmente em conta bancária, para poder pagar os atletas e funcionários. Enfim, foi uma situação que eu digo que foi o divisor de água. Por quê? Porque foi a primeira vez sobre o meu comando, que eu vi um comportamento totalmente diferente. E eles tomarem uma atitude. Tanto que, na minha reapresentação, na terça-feira, eu falei, o grupo de atletas, aqui está o Cajá, jogadores hoje no Brasil, eles não sabem a força que eles têm.
Eles não sabem a força que eles têm. Quando eles se unem, até bloqueio, eles desbloqueiam. É impressionante a força que tem esse grupo de jogadores no Brasil. E não sabe usar para o lado do bem. Então, conversei bastante com eles, conversamos ao longo da semana. Ele falou, Brigatti, e externaram novamente. Pode ter certeza que a ponte não vai cair. Por isso que eu digo que aquele jogo foi o divisor de águas. E nós conseguimos, ao longo da semana, uma situação de treinamento muito bom. Viajamos uma logística terrível para Tombos. Fomos para a cidade de... Borda da Mata, descemos em Borda da Mata, fomos até Muriaé. Na minha cabeça, Tombos era mais próximo de Muriaé. Era pertinho, era né? pertinho, 850 daqui de Campinas. 2 horas e meia que antecedeu o jogo, 2 horas e meia de viagem. Eu falei, não, essa logística tá terrível, Batista. O negócio não vai dar certo aqui. Acabou de chegar em Lombo de Jegue. Um calor nessa viagem foi impressionante. E aí você vê o comportamento da nossa equipe, que lutou, foi briosa dentro da equipe. Antes de você concluir, a primeira pergunta, a gente percebeu que houve o pacto que os caras foram na sua sala pela primeira vez. Dá até terça pra gente para botar a Cuca no lugar que está fundindo. Depois então da reapresentação na terça, até a viagem e até antes de entrar em campo contra o Tombense, houve um acerto de coisas atrasadas já pactuada depois dessa reunião entre vocês, ainda no estádio? Teve sim, Tigrão. Então acho que foi essa conversa que eles tiveram, principalmente com o Marco Eberlin. O Eberlin externou em relação ao bloqueio do dinheiro, que poderia ter sido na terça ou na quarta-feira, como acabou acontecendo, acho que na quinta à noite, alguma situação assim, mas na sexta-feira teve um acerto da parte financeira, dos valores. Enfim, eu não sei dizer para você quais são os valores, mas teve sim um pagamento de salário dos atletas, como combinado na terça-feira na nossa reapresentação. Então, houve sim essa situação aí, que acho que foi um fator também muito importante, né, para que os atletas, né, pudessem entrar mais confiante, mais determinado e cumprir tudo aquilo que eles tinham passado para nós em relação em busca da vitória, como aconteceu. Numa infelicidade do goleiro, do Felipe, mas teve bola na trave, o Amaral cabeceou uma bola na trave. Isso aí. Aquele último lance também da Ponte. O último lance do Leonardo. Isso. Se o goleiro não toma o frango que tomou e a bola do Amaral entra, ninguém estava falando de frango. Sim, mas em relação a isso... O time teve atitude. Mudou o seu comportamento, fomos em busca do resultado e fomos felizes numa situação, infelizmente, numa falha do goleiro, que faz parte dentro de uma partida, né, e conseguimos aquela vitória que conseguimos passar matematicamente a equipe do Tombense, porque se a gente perde aquele jogo, fatalmente a gente estaria rebaixado. Rebaixada. Exatamente. Então isso foi, assim, como eu disse, o jogo do Avaí, com todos essas situações adversas, né, que aconteceu dentro da partida, foi o divisor de águas, principalmente pela mudança, né, pela atitude dos atletas e mudança de comportamento. E o futuro? E o futuro, como eu digo... Por causa dessa situação muito complicada, administrativa e financeira, e tem que montar um time para estrear daqui a pouco, num campeonato de 12 rodadas que derruba 2. Como é que você vê isso nesse cenário? E você é da bola, o Renato falou aqui um pouco antes de você chegar. Às vezes é difícil você trazer um treinador, trazer um jogador, quando o mercado inteiro já conhece a situação. E o cara está desempregado e fala, não, eu estou vendo outro negócio aqui. Então tem a dificuldade para acertar o que vai ser combinado. E a dificuldade de convencer o cara de vir. Na verdade, Tigrão, a gente está esquecendo de uma situação da instituição e da camisa da Ponte Preta. Só por aí, já tem muitos atletas. Né? A Ponte é uma vitrine. Que tem, a visibilidade que tem a camisa da Ponte Preta. Lógico que não é só a camisa que ganha jogo, né? Mas a visibilidade que tem essa instituição dentro de um campeonato paulista da Série A, dentro de um campeonato brasileiro, tendo, né, uma programação anual, que é muito importante. Lógico que a dificuldade financeira, isso acentua demais quando você vai atrás de atletas que já tem uma situação definida, que esteja numa Série A do brasileiro. Ele não vai querer vir para uma equipe que talvez
né, atrase tem alguma recorrência em relação a esses atrasos de salário, mas o que tem que ser é transparente, né? Eu falo sempre com o Marco em relação a isso. Você tem que externar a dificuldade da Ponte Preta, né? Não adianta a gente querer aqui passar uma situação para a nossa torcida que não é a real, né? E aliado a isso, situação e oposição precisa ajudar a instituição, né? De alguma forma, a Ponte Preta necessita de ajuda. Se eu não posso ajudar com dinheiro, eu posso ajudar de uma outra maneira. Como que nós vamos buscar tirar a Ponte numa situação complicadíssima? Hoje, a Ponte Preta tem a cota do Campeonato Paulista e a Ponte tem a cota do Campeonato Brasileiro. Então é ter, logicamente, sabedoria, inteligência, buscar situações no mercado. Como eu falei, é camisa pesada, é camisa forte. E acredito que tem muita gente que possa ajudar a Ponte Preta, né? E a gente sair numa situação e fazer essa equipe voltar a ser forte no cenário nacional. Que a Ponte Preta é conhecida e é muito forte. Você, exemplo disso, você sabe. Viaja o Brasil todo, é conhecida mundialmente. É uma equipe centenária, uma equipe que merece, uma instituição que merece muito respeito. Desde que, obrigado, a utopia aqui, oposição fortalece uma instituição, desde que seja honesta, querendo ajudar quem está ali, ajudar a instituição, na verdade. Então esse é o pensamento. Lógico, é uma dificuldade muito grande, mas tem que ter aí um bom senso, um equilíbrio, boa vontade, planejamento principalmente, para que você possa trilhar o caminho das vitórias. Obrigado, muito obrigado pela presença, muito sucesso. No comando da Macaca não será fácil, mas pode ter certeza que era mais difícil e você conseguiu. Então vem o Campeonato Paulista aí, que é muito difícil, mas tomara até para que você tenha um prêmio. Até hoje, né? Aliás, a Ponte cometeu uma injustiça muito grande com você na Série B do Campeonato Brasileiro. O time estava dentro do G4, terceiro colocado, e você foi demitido. Então, quem sabe, né, o Papai do Céu ajuda também e que você faça um grande Campeonato Paulista, talvez fazendo a final da competição. Batista, eu que agradeço pela oportunidade aqui, foi um grande prazer, né, reencontrá-los, né? E eu acho que a palavra-chave aqui é planejamento, né? Se você tiver planejamento bem feito, bem determinado, buscar as peças-chave, né? As peças que se necessitam dentro do elenco. Como falamos, o Campeonato Paulista é difícil, é complicado. Você precisa de um elenco forte, você precisa de um elenco que supere dificuldades, porque é um campeonato traiçoeiro, mas enfim, eu acho que tempo agora a gente tem, mais tranquilo, né, com a cabeça voltada para 2024, com Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, e a gente poder, com a ajuda de todos aí, conseguir montar um elenco, né, condizente com essa camisa que é maravilhosa. Ô João, o papo foi muito tenso, pesado, e você deu show, e porque você fala a verdade. Eu quero ver se você vai ter peito de falar a verdade agora. Se é verdade que quando você jogava e chegava no hotel na hora do almoço, tinha um cardápio e o cardápio era frango, você pedia um bife para não se acostumar a comer frango. É verdade ou é mentira? Não precisa responder. Essa quebrou bem o gelo. Um beijão para vocês. Vai construir ou reformar, vem para Aeropisos. Neste mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista ou consulte outras opções de pagamentos pelo Aerozap 19983150091. Na Aeropisos você encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99.
Todos os produtos com uma mega oferta para você. 3 lojas em Campinas. Avenida das Amoreiras, 4.079. Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8.200. No Satélite Íris. Rua Federico Renganeschi, número 13. Região do Ouro Verde. Aerozap 19 983 15 0091. Siga no @Aeropisos. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Mega feirão, porcelanatos, pisos e argamassas e muito mais. Do dia 25 de novembro até dia 9 de dezembro, toda loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassas a partir de R$ 8,99. Pagamento à vista. Aerozap 19 98315 0091. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento:
Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Vasco e Corinthians, que se enfrentam na noite de hoje, 9h30 da noite no estádio São Januário pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Jairo Prachedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Já o Corinthians de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu ou Fábio Santos, Maicon, Moscardo, Juliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Apita o jogo Sábio Pereira Sampaio do Distrito Federal. O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins. 9h30 da noite, a bola rola. Tem Vasco e Corinthians, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate, 90 anos da Rádio Bandeirantes, aqui na LG Mota Imóveis, loja de lançamentos. Belíssima loja de lançamentos da LG Mota Imóveis, aqui no Guanabara, na Barão de Itapura. A Black Friday e o Exco continua rolando, hein? E vão ser muitos prêmios incríveis durante todo esse mês de novembro. E você já conhece a furadeira de impacto WS 2558K2 com motor brushless, é a melhor escolha para a busca, você que busca por maior durabilidade e potência. E se busca mais dinamismo também, viu? Essa furadeira de impacto faz parte da linha 12 volts da Uesco, onde as baterias e carregadores são intercambiáveis entre todas as ferramentas da linha. Conheça também a nova furadeira de impacto WS 3179 da Uesco, 800 watts de potência e mandril de 13 milímetros que garantem toda a força e performance que você busca na hora de perfurar. Ergonômica, ela garante um trabalho perfeito, rápido e fácil. Participe agora da Black Friday Uesco. Acesse o Instagram da Uesco pelo usuário @uesco_Brasil. Seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, que está lá fixado no feed, marcar um amigo. Depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto, é só torcer. Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, aqui na loja de lançamentos da LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. São 2 endereços, né? Tem a sede no Cambuí, Rua Doutor Sampaio Peixoto, 136. E aqui onde nós estamos, a loja de lançamentos no Guanabara, Avenida Barão de Itapura, 1772. Está procurando o imóvel ideal? Então fale com 150 corretores
da LG Mota Imóveis. Ligue 19-3722-7740. Chame no zap 995254275 e nas redes sociais, @LG Mota Imóveis. No dia 2 de dezembro, a LG Mota Imóveis vai realizar a segunda edição do Jogo da Família, com Amoroso e Amigos. O jogo será às 15 horas no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Compareça, leve 2 quilos de alimentos não perecíveis para o ingresso. Os alimentos serão destinados às famílias que necessitam em Campinas. Os alimentos vão para o Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campinas. E assim, você vai ajudar na arrecadação dos alimentos para as famílias necessitadas. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Aqui, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Bem, rapidamente aqui com relação ao final de semana, Boris vai transmitir domingo, jogo do Domingo, Palmeiras. 4 horas. Palmeiras e... Não, América é Fluminense. Palmeiras e Fluminense o jogo. Palmeiras e Fluminense. Isso. Expectativa para o jogo? Expectativa vai depender muito do jogo de amanhã, né? O Palmeiras vencendo o América, o que deve acontecer, tem até uma possibilidade, se bem que remota, de conquistar o título já no domingo. Vai depender muito também o que ocorre e ocorrerá no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, que jogam amanhã, antes do jogo do Palmeiras, e tem também o Botafogo, que pega o Coritiba já rebaixado, mas lá em Curitiba. E evidentemente que o Palmeiras se jogando em casa, 2 jogos em casa, diante de 2 adversários, um que já está rebaixado e outro que está focado no Mundial, a verdade é essa, a gente pode dizer que não, tem muito tempo ainda, mas o foco total, único, exclusivo, passa a ser o Mundial. O Palmeiras é o favorito, pelo menos para esses 2 jogos, e depois para ver o que vai acontecer na última rodada, quando vai até Minas pegar o Cruzeiro. E aí, CH acha que esse jogo será o jogo do título? Pode ser, o Bolis explanou com bastante conteúdo aí, pode acontecer, depende da rodada agora, né? Começa hoje, daqui a pouquinho tem Vasco e Corinthians. 9h30. Aí tem jogo amanhã, tem jogo quinta, o chão vai tremer, é jogo em cima de jogo, todo jogo vale alguma coisa, ou embaixo ou em cima. Tem alguns jogos que evidentemente não são assim tão atrativos, mas a maioria é. E o Palmeiras vai pegar o América Mineiro, né? Só que o Palmeiras está desfalcado, né? O Palmeiras tem alguns problemas, mas jogando no Allianz é favoritaço para ganhar o jogo. E dependendo da combinação de resultados no meio de semana, pode acontecer sim. Mas eu acho, é palpite só, que tudo será definido em termos de título na última rodada. E para você, Tigrão? Não é toda hora que o América vira ABC e o Palmeiras vira Vila Nova. Né? Não é toda hora. Então tem um disputando o título, o Vila Nova disputava para subir. E o ABC, já rebaixado, não disputava mais nada. Não tinha nenhum interesse na competição. Ganhou do Vila Nova. As 3 últimas do ABC, Tigrão, empate com o Juventude. Fora. Ganhou do Guarani. Fora. E ganhou do Vila Nova. Pois é. Aí você quer que eu acredite que o futebol é sério. Os caras, enquanto tinham chance de permanecer, apanhavam mais do que mulher de malandro. Tapete em dia de limpeza. Para ser mais politicamente correto. Né? E aí vem o rebaixamento matemático, começa a ganhar jogo. Então, vai ter dinheiro adoidado. É amanhã esse jogo do Palmeiras, né? Amanhã, 9h30. Amanhã, 9h30. Vai ter dinheiro adoidado pro América? Vai. Mas não é toda hora. Esse raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Por isso que eu disse. O América, não, na minha opinião, não vai conseguir ser o ABC e o Palmeiras está bem longe de ser Vila Nova. Um é vermelho e outro é verde. Por isso eu acredito que o Palmeiras atropela, mesmo desfalcado. O Bolis faz o jogo do Palmeiras domingo e o Roger Williams, Corinthians Internacional, sábado, 18 horas. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e também de todos da sua família. Vai viajar?
Então faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Lá você vai encontrar o WhatsApp da loja mais próxima de você e aí você vai falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Green Friday Sócio Campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina. Chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais. Novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Superar é acreditar no seu querer, no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo.
pois se deixar abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para a sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. O bom da vida é que quando menos se espera, nós nos superamos. Basta não parar de tentar. Encare as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Só quem já passou por tempestades é que precisa aprender a superar. Mas quem passa por provações na vida não deve pensar nisso como um sofrimento em vão. A dor traz ensinamentos e sabedoria que de outra forma não se adquire. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate especial 90 anos da Rádio Bandeirantes. Aqui direto da loja de eventos, da loja de lançamentos, melhor dizendo, da LG Mota Imóveis. E alô, amantes de churrasco! Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. Mites Bife Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Bife também oferece o serviço. Com os especialistas na grelha da Mites Bife, o seu churrasco será inesquecível. E é o seguinte, você pode seguir no Instagram para ganhar desconto especial. É @Mites Bife Casa de Carnes. E aí você terá um desconto especial na sua próxima visita. Para mais informações, ligue 3294-7003. Faça uma visita à Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, Campinas. Bandeirantes. Para liberar o Boles. Oi. Já começou a trabalhar, né? O CH está acompanhando aqui nas redes sociais. Guarani já até publicou fotos do novo executivo de futebol do Guarani. Tá chegando aí o Juliano Camargo. E qual o primeiro trabalho que você acha que o Juliano vai trabalhar, lógico, evidente, com um orçamento pequeno, né?
Mas qual é a maior dificuldade que ele vai ter aí nesse começo de trabalho? Eu acho que primeiro ele vai ter que decidir a questão da reformulação, né? Quais jogadores ficam, jogadores que ao longo dessa temporada havia uma expectativa grande e isso acabou não se concretizando, jogadores que chegaram na janela de transferências, jogadores que chegaram naquela outra janela de jogadores da Série C para a Série B, que acabaram não rendendo, e quem acompanhou o Guarani ao longo da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, não preciso nem citar nomes aqui, sabe dos jogadores que a gente menciona, né, que a gente pensa nesse momento em relação a ficar, permanecer no Guarani. E fora aqueles outros, né, Batista, que pertencem a outras equipes, jogadores que chamaram a atenção de outras equipes, Bruno José, Regis, fica, não fica, outros jogadores ao longo dessa temporada. Então a gente fica na expectativa. Eu acho que o primeiro passo, e evidentemente será desta forma, a reformulação. Jogadores que permanecerão para o Guarani no elenco do próximo ano. E a partir daí, captação de jogadores no mercado. Não é um tempo tão grande assim, parece que o Campeonato Paulista vai demorar para começar, mas não é. Em meados do dia 20, 21 já começa o Campeonato Paulista, então não tem tanto tempo assim não, o novo dirigente do Guarani para trabalhar nesse sentido de trazer reforços, porque claro, o Guarani vai precisar de vários jogadores para a temporada de 2024. Valeu, Boles, um abraço, muito obrigado. Valeu, Batistão, um grande abraço para você, para o Tigrão, para o CH, Giba, a todos que estiveram aqui conosco. A sua confraternização de final de ano já tem local certo para acontecer. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Reunião da empresa Amigo Secreto, encontro com os amigos, festa de formatura, pessoal do futebol, reunião da família, aniversário e muito mais. Reúna o seu pessoal e deixe tudo por conta do Ponto 10. Pratos à la carte, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e pizza. Rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopp, grande variedade de sucos, vinho, drinks, coquetéis especiais e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Atendimento, qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado também. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ligue 3234 4390. Bandeirantes. Bom, CH, quantos jogadores, né, de imediato você acha que o Juliano Camargo vai ter que contratar, hein? Seu brincalhão, né? Como é que Aliás, eu vou na saber? foto aí tava o André Marconato, Humberto Louser. Todos trabalhando. Importante, né? Claro. Já significa que já teve a primeira reunião entre presidente, que é quem vai assinar o cheque, né? Nem existe cheque mais. Autorizar, né? Ó, o quem vai autorizar o orçamento. O orçamento o é esse. treinador, né? Claro, a aprovação do evidente. treinador e o novo executivo de futebol. Eu acho que o Bola se colocou com propriedade, tem que começar definido quem vai sair, quem vai ficar, para daí, diante do planejamento financeiro, né, a realidade do Guarani, ir ao mercado e buscar, por posição, aquilo que no entendimento deles aí é a necessidade do Guarani. É uma fase muito complicada. Você tirar do papel e começar a contratar, a negociar, isso não é fácil, faz parte do futebol, por isso que foi contratado um executivo. É um trabalho muito complicado, mas repito, eu não estou esperando um super time. O Guarani, depois que adotou a recuperação judicial, ele tem que, por obrigatoriedade, cumprir financeiramente, arrisca tudo que tem de compromisso. Ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, diante do conhecimento do executivo, do mercado e da criatividade, o Guarani vai tentar montar aí um time competitivo e competente para o Paulistão. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Tem mega feirão do acabamento rolando na Aeropisos, hein? Mega ofertas esperando por você. Porcelanatos, pisos, argamassas, louças, metais, tintas e muito mais. Aproveite!
Até o dia 9 de dezembro, mega feirão na Aeropisos. Toda a loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 à vista. Pisos a partir de R$ 16,99 à vista. Argamassas a partir de R$ 8,99 à vista. As melhores marcas, atendimento personalizado, entrega rápida em Campinas e toda a região. 3 lojas para melhor atendê-lo. Avenida John Boy do Lope, 8.200, Satélite Íris. Avenida Armando Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Avenida das Amoreiras, 4.079, Vila Mimosa. Acesse aeropisos.com ou então chame pelo Aerozap 19 983150091. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Vamos lá, Tigrão, em números, quantos jogadores o novo executivo de futebol demos em manchete. E depois o Guarani anunciou a contratação de Juliano Cardoso, trabalhou no Ceará, montou o Sampaio Corrêa, subiu da C para B e montou também o Criciúma, que subiu da C para B, em Tigrão. O Batista, a gente ainda não sabe qual será o número remanescente daqueles que estavam e que estão ainda, quantos efetivamente vão permanecer e em quais posições. Especula-se que alguns jogadores importantes, como por exemplo o Bruno José, já foi embora, que não vai ficar, o Regis, mas a gente precisaria ter uma visão melhor, primeiro da reformulação do elenco atual, para depois estimar isso. Agora, você quer saber em nível de número, apenas estimativamente, como um palpite, como uma necessidade, eu acredito que de 12 a 15 jogadores. E agora na lata. Responde na lata. Eu sigo com você, Tigrão. Cudê, técnico do Internacional, desabafa sobre o futebol brasileiro e diz, abre aspas, campo ruim e jogadores cansados, fecha aspas. Treinador mostra incômodo com sequências de partidas a cada 3 dias e irregularidades nos campos, além de partidas no piso sintético. Você concorda com o Cudê? Não concordo com o Cudê. Não concordo. Sabe por quê? Porque ele sabia de tudo isso quando assinou o contrato e o contrato é muito bom para ele. Teria que ter visto antes. E você, CH? Concordo 100% com ele. Sigo com você, CH. Desde que chegou ao Fluminense em 2022, Cano marcou contra 18 dos 19 adversários da Série A. Qual o único time que o atacante argentino não conseguiu balançar as redes? Eu não tenho a mínima ideia. Vou chutar. Corinthians. E você, Tigrão? Você quer saber qual é o time que ele não marcou? Isso. E tá na Série A. Tá na Série A, Cruzeiro. Já dou a resposta. Existe algum favorito para o duelo entre Vasco e Corinthians em Tigrão? Sim, o Vasco. E para você, CH? Sim. Tem algum favorito? Qual é o favorito? Tem, sim, o Vasco. Vamos à resposta Bahia, tá bom? Tá bom, qual é Pétola? Final de programa, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente. Hoje estivemos aqui na LG Moto Imóveis, a loja de lançamentos. Tchau! Termina aqui. Esporte em debate.